foi muito legal que eu peguei uma coisa do zero. Eu adoro isso, adoro os desafios. Então, quando a gente presta esse serviço, né, a gente tem que ter esse conhecimento. Não sou tão bom assim em contábil, mas como empreendedor a gente tem que saber de tudo um pouquinho. Cara, você só ganha fazendo certo. Né? O errado vai te dar um retorno financeiro ali. Ah, vou sonegar um FGTS, vou fazer isso, vou sonegar uma nota fiscal, mas no futuro, você não sabe. Quando a gente ensina por exemplos, é como se a pessoa estivesse escutando sem escutar. Então vamos fazer um plano de negócio. Abrir uma empresa assim também do zero, né? Vamos planejar. Procure conhecimento técnico, faculdade, curso técnico, tem que ir atrás. Mas também não tem problema se você achar que aquele curso não é pra você. Porque não adianta você querer ser organizado, não adianta você querer ter padrão, se você não tem disciplina. O empresário tem que trabalhar mais. Tem, somente no início. Mas isso também tem que ter um início e tem que ter um fim. Porque você ficar 15, 30 anos trabalhando muito, não faz sentido. Pois é. A gente que é empresário tem que contratar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. E hoje nós estamos com uma temática que é uma temática que está espalhada pelo Brasil inteiro. Às vezes passa despercebido, porque a gente anda por uma rua, não presta muita atenção, não vê, mas sempre que a gente vai ir na casa de alguém, ou vai num consultório, ou vai em algum lugar que tem um escritório de advocacia, algo assim, você entra dentro de um condomínio. E a gente vai falar agora do mercado condominial. E eu convidei uma pessoa muito especial aqui, que é o Renato da Qualitá, uma administradora sensacional que nós temos aqui em Belo Horizonte e que já deixou muita história, inclusive na própria YouCondo. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do Renato, mas Renato, ninguém melhor do que você mesmo para poder estar apresentando, né? O Renato, ele começou a sua trajetória fazendo toda a parte, teve uma parte de automação, uma parte a experiência profissional sua era que seus parentes já eram empreendedores, mas aí a veinha do empreendedorismo picou ele e ele falou, puxa, eu também vou querer empreender, vou dar esse próximo passo com a Qualitá administradora de condomínios. Renato, vou passar para você se apresentar e agradecer mais uma vez por você estar aqui no podcast, dessa vez no Eu Empreendedor, você já participou do Fala Condomínio, mas mais uma vez será uma honra estar recebendo você aqui. Léo, o prazer é todo meu, né? Já acompanhava lá o conteúdo do condomínio, tem totalmente ligado ali na minha área, acompanho outros conteúdos também e tive o prazer de participar daquele podcast. Hoje, né, a gente às vezes vai ter um foco mais sobre empreendedorismo, menos condomínio, mas é o que eu amo, adoro condomínio, então a gente sempre pode puxar um pouquinho a sardinha pra a gente falar das dores, né, que existem no condomínio, que são muitas também. Não, demais. E ó, se você tem aí um condomínio, você é síndico, tá pensando em ser síndico e não tem uma administradora ou tá pensando em, né, ter uma administradora diferente, pô, Renato tá aqui, ele vai poder compartilhar com a gente também para você tá dando uma olhada no serviço da Qualitá. Renato, toda vez que eu trago uma pessoa aqui nessa parte que começou a empreender, ou já, no teu caso, que já está empreendendo, mas o pessoal um pouquinho antes que está querendo começar a empreender, sempre fica na dúvida, será que empreender é para mim? Será que empreender é algo que eu vou conseguir fazer? Seria muito legal se você compartilhasse um pouco dessa história de como que você começou a empreender e principalmente as raízes disso, porque é uma decisão que muda bastante coisa na nossa vida, né? Não é tão simples assim. Eu até falei no outro podcast que eu estava fazendo a minha carreira voltada não para o empreendedorismo. Então, eu fui para os Estados Unidos, tive lá uma experiência lá tanto de trabalho quanto estudo. Então, eu fui focado assim, vou trabalhar numa multinacional. Uhum. Então, lá eu vi que, nossa, muito legal uma multinacional. Eu trabalhei numa multinacional lá nos Estados Unidos. Então, a logística deles perfeita, todo o processo. E eu, estudante de administração, amando tudo aquilo que estava acontecendo. E falei assim, vou desenvolver meu inglês, desenvolver meu espanhol, estudar, né? Criar uma experiência fora do país que eu acho que é fantástica, até para nossa mentalidade, né? Acho que como brasileiro a gente realmente está bem atrasado com algumas questões, mas está muito adiantado em outras. Então assim, vou para lá. E aí meu visto venceu. E eu venceu lá? Venceu e eu não gosto de nada errado. Eu gosto. Sou um cara assim, muito chato, assim. O que é certo, o que é errado eu não gosto. Legal. Então meu visto venceu, eu falei assim, vou voltar pro Brasil, vou fazer ali umas 3, 4 matérias. E depois eu volto, né? Voltei no meio do ano, falei assim, depois de dezembro eu volto para mais uma temporada.
E eu trabalhava numa estação de esqui. Então foi o melhor emprego da minha vida. Eu esquiava todo dia. Eu fazia snowboarder. E pra chegar no meu emprego, eu tinha que fazer snowboarder, senão nem chegava. Então o pré-requisito era saber esquiar. Era muito legal. Então, assim, vou fazer umas 3, 4 matérias, adiantar a faculdade. E depois eu volto pra mais uma temporada, né? Fazer um curso mais avançado de inglês e desenvolver melhor o inglês. Nesse meio termo, apareceu a oportunidade para trabalhar com condomínio. Então, eu sempre gostei também dessa questão de qualidade de vida, tá perto de casa. Então, eu morava em Santa Teresa na época, na casa da minha mãe. E um amigo meu tinha uma conservadora, que é mais a parte de terceirização de mão de obra. E ali ele tinha 2, 3 prédios que ele fazia administração e o síndico também. Mão de obra para condomínio, né? Porque assim, faxineira, porteiro, zelador. Eu falei assim, então vamos fazer, eu vou ficar com você, mas eu tenho validade. Vou ficar 6 meses, ou menos. Porque já vou voltar para os Estados Unidos no final do ano para eu poder continuar meu plano, digamos assim. E ali fiquei com ele um período aí de 5 a 6 meses. E foi muito legal que eu peguei uma coisa do zero, eu adoro isso, adoro os desafios. Então a gente implementou um sistema de condomínio que ele não tinha. A primeira coisa foi assim, cara, isso há, sei lá, 10, 15 anos atrás. Ele fazia o boleto na máquina de... Aquele que tinha 3 papéis assim, você digitava, destacava um no banco, o outro ficava. Eu pensei, não, vamos colocar um sistema. E aí foi onde eu tive o primeiro contato com sistemas de condomínio. Eu sempre gostei muito de sistema, eu trabalhava... Antes de uma fábrica de imóveis, eu trabalhei fazendo ERP, eu trabalhei nessa parte de sistemas mesmo. Eu falei assim, não, sistema. Em 2 cliques que a gente gera 200, 300 boletos. Sim. E ali também entrei trazendo várias situações ali, comercial. Vamos pegar umas 10 propostas concorrentes aí, vamos ver como é que tá a sua proposta. Vamos fazer um fluxo de caixa, né? A empresa estava muito bagunçada. Umas 10 propostas de outras conservadoras. Boa. Vamos ver como é que tá a sua proposta. E esse insight que você trouxe, Renato, ele é muito bom. Sim. Porque muitas vezes os empreendedores, eles têm alguns receios, que assim, às vezes é cultural, às vezes não teve experiência, não buscou outros conhecimentos fora. E os empreendedores, eles têm medo de conversar com o concorrente, né? Então esse é um dos maiores medos que eles têm. Puxa, não vou falar com ele lá porque pode ser vai me copiar, ou vai ser uma afronta, ou vai isso, ou vai aquilo, sabe? Ficar tudo cheio de dedo. Então esse insight que você trouxe, fala assim, vamos saber como é que tá, como é que a gente tá no mercado, porque afinal de contas, a gente conversar com o concorrente não é nenhum problema, porque, em primeiro lugar, é pensar como cliente. Porque o cliente, quando ele vai contratar o nosso serviço, o que ele faz? Nós como clientes, o que a gente faz? A gente quer saber a prestação de serviço da empresa A, prestação de serviço da empresa B, da empresa C, e a gente vai fazer um comparativo para tentar ver aquele que melhor nos atende e aquele que fica com um custo-benefício legal. Sim. É isso que a gente vai fazer. Quando nós, empreendedores, fazemos exatamente esse serviço, a gente está se pondo no lugar do cliente. E aí a gente aprende demais com esse processo. Então ficar com aquela mentalidade, né, de não vou ver os concorrentes e tal por causa disso, daquilo, isso é a maior besteira que tem. Isso aí concordo, sim. E não é só questão de preço. É questão do layout da proposta. Exato. Isso dá muita diferença também. É questão seguinte, se eu pedir uma proposta, daqui quantos dias eu vou receber? Então tem gente que manda em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Tem gente que fala assim, há 5 dias atrás eu te pedi uma proposta, esqueceu de mim? Esqueci, tô te mandando aí. Então, tem muito disso. Acontece muito, viu? Tem muito disso, cara. Real. Então, assim, fizemos um trabalho bem legal. Assim, eu tive um gestor, né, que ele... Lá na fábrica de imóveis, foi muito legal. Que lá eu entrei como estagiário, fiquei 2 anos como estagiário, depois me efetivaram. E foi uma experiência fantástica, assim. Foi a primeira experiência minha CLT. E ali ele fala comigo, Renato, é muito bom quando você chega num lugar, tem muita coisa pra fazer. Você tem oportunidade de mostrar serviço. Agora você chega numa empresa, já tá tudo organizadinho, organizações, métodos, processos. Cara, até é difícil você se destacar. Já tá tudo redondo. É isso aí. Então é um desafio, e ali foi. Sim. Eu fui empreendedor ali, mas não empreendedor. Mas a gente tinha um acordo, assim, não era nenhum CLT, né? A gente tinha um acordo assim, novos contratos, eu ganho um percentual. Então a gente fez uma pseudo-sociedade, né? Não tava no papel, não tava no contrato social, mas ali a gente tocou. Beleza, foi o tempo, em 5 meses a gente saiu de 3 condomínios para quase 10. Nossa! Assim, você duplicou.
Você é o mágico, você fez o mágico lá dentro, que doideira. Mas é porque é um mercado carente. Naquela época era mais carente ainda. Nossa. Então, assim, eu falei assim, eu tô voltando pro direito. Não quero, fico. Eu falei assim, não, cara, meu plano é meu plano. Vamos lá ver, depois que eu voltar, quem sabe. Aí voltei, fiquei mais uma temporada nos Estados Unidos, me desenvolvi. E acabou que eu voltei, né, nessa segunda temporada e falei assim, ó, vou procurar emprego numa multinacional. É o que eu quero. Voltou. Voltei. Voltou. Na segunda fui, voltei, depois fui e voltei de novo. Então, minhas 2 temporadas de esqui. Já até esquiava melhor, né? 2 temporadas. Sim. E aí, falei, cara, eu vou procurar emprego numa multinacional. Mas se você quiser, eu fico com você um tempo até eu achar meu emprego. Porque eu quero uma multinacional. Legal. Focado era seu mesmo. Primo, você falou? Não, era um amigo. Era amigo de um amigo. Amigo, tá. Mas assim, a gente também tinha uma relação legal, né? E era perto da minha casa. Legal. Que bacana. Então eu ia de bicicleta trabalhar. Eu atravessava o Andradas ali, atrás do Boulevard. Na época nem tinha o Boulevard, né? Boulevard Shopping ali. Então eu atravessava de bicicleta e ia, voltava, almoçava em casa, 2 horas de almoço. Essas coisas que eu gosto, assim, acho que a gente tem que pensar em muito trabalho, mas também mesclar com um pouquinho de qualidade de vida, né? Tu falou, só um off-topic, tu falou um negócio do visto e eu me lembrei, eu tive, o meu visto também tava vencendo, por isso que eu até perguntei. Sim. E cara, foi um maior rolê pra conseguir arrumar esse visto. Só que eu tava lá... você renovou lá, né? Eu não foi nos Estados Unidos, foi no Canadá. Sim. E aí ele tava vencendo o visto que eu tinha, e aí faltava tipo 3 semanas, e eles tinham pedido meu passaporte por correio. O passaporte, cara. O passaporte por correio, o negócio não vinha, e ficava aquela enrolação, e eu, meu Deus, o que vai acontecer? Moral da história foi a seguinte: de um jeito ou de outro, ele meio que foi extraviado, e eu, cara, fiquei quase que assim, não tenho passaporte, não sou ninguém, cara, o que eu faço agora? Foi uma correria, foi uma maluco, assim, isso é uma outra história do podcast. Mas Renato, só antes de você pegar e falar de atravessar ali as Andradas, você trouxe um outro ponto que eu acho que não tem nem como passar despercebido, que você falou assim, muito valor isso aqui pra quem tá empreendendo, mas acima de tudo pra quem tá trabalhando em uma empresa, que é quando... É tão legal e tão bom quando a gente chega numa empresa e tá tudo bagunçado e tá tudo desorganizado, porque a gente tem muita oportunidade de empreender. E aí aqui eu até comento para aquelas pessoas que... Tem gente que o que eu vou falar aqui, a pessoa não vai entender. E se você não entender, tudo bem, não é para você o que eu vou falar. Mas se você conseguir captar o que eu tô dizendo, guarda isso e dê o seu melhor, que é o seguinte. Tem muita gente que chega para trabalhar numa empresa e aí tem várias atividades, tem essa bagunça aí. Maravilha. E aí a pessoa chega e fala assim, não, isso aí não faz parte do escopo do meu trabalho. Cara, pensa com carinho. Porque se não faz parte do escopo do seu trabalho, você tá com uma oportunidade gigante na tua frente de resolver uma gigantesca dor que talvez a empresa tem. E aí dessa forma, como você falou, você pode crescer, você pode ascender, você pode se destacar e pode se dar bem. Se você trabalha pra caramba, você, eu digo, né, a pessoa que está aqui nos ouvindo e trabalha em algum lugar e tem essas oportunidades, você vai lá. Não interessa se é escopo, se não é escopo, não tô nem aí, diabo que for, vou fazer e vou resolver. Se você faz isso e na sua empresa você não é reconhecido, aí eu concordo com você está na empresa errada. Sim. Agora, os melhores empreendedores, os empreendedores profissionais, os empreendedores que querem fazer, né, o negócio deslanchar e o negócio ir pra frente, eles estão sedentos por gente que resolve as dores. Tá sedento, e quanto mais tiver, mais essa pessoa vai crescer e vai ser reconhecida. Os melhores empreendedores fazem isso. Se você tá numa empresa e você não é reconhecido por essas questões que eu tô falando, talvez você tá na empresa errada, repense um pouco o lugar. Proatividade. Eu sou do financeiro, por que eu vou pegar uma proposta ali pra poder ver? Exatamente. Tá a oportunidade pingando na frente. Sim. É isso aí. Maravilha. Perdão. Você tava falando, daí você atravessou, e daí a conservadora já deveria ter o quê? Uns 15, estava com 10 condomínios nessa época aí? A conservadora tinha uns 5 condomínios, o síndico tinha uns 3, mas eram condomínios bem grandes, então o retorno financeiro era legal. Então era síndico, conservador e administração. Uma pergunta, uma conservadora, mas só pra eu entender e me corrija se eu estiver errado, tá? Então, vamos imaginar que eu vou lá, tô num condomínio, prestação de serviço, gestão, negócio, vamos falar de business aqui. Uma conservadora, vamos pensar que ela vai prestar serviço de portaria. Aí ela contrata uma pessoa lá que vai ser o porteiro, e vamos supor que contrate por R$1.000, salário base para facilitar as contas aqui. Base, benefícios, etc, custa R$2.000, por exemplo. Em geral, Renato, na tua experiência, essa conservadora vai cobrar quanto do condomínio? Só pra gente pensar aqui, pros empreendedores pensarem em margem. A margem é um assunto que até você vai poder falar melhor do que eu, né? Acho que no seu livro você fala isso de uma maneira bem legal. Você sempre tem que pegar
o custo do funcionário, se ele ganha R$1.000, ele te custa R$2.500. Perfeito. No mínimo. Falo pra você que é empreendedor. Mas o seu lucro, você tem que aumentar. Por quê? O funcionário, ele é o passivo trabalhista, ele é o 13º, férias. No nosso caso, na administradora, nas férias a gente consegue cobrir ali. Mas numa conservadora, você tem que contratar uma pessoa para cobrir férias de outro. Por exemplo, um porteiro. O porteiro não tem como ficar sem ninguém. Exatamente. Né? Então, assim, ali a gente tem os nossos processos bem desenhados. Então, tive até um funcionário que estava de férias esses dias. Na ausência dele, a gente só deu uma remanejada. Vamos fazer isso, você faz isso, até as férias dele acabar. Mas na conservadora, não. Você talvez tenha que contratar uma outra pessoa. Então, ou seja... Tem que pôr na conta. Na ponta do lápis. Acho que depois a gente pode falar muito sobre isso. Financeiro, ponta do lápis, que eu acho que é interessantíssimo ali principalmente para quem tá começando, como você falou, para quem quer empreender. Põe na ponta do lápis. Então, eu vou contratar uma pessoa. Beleza. R$1.000 o salário dela. Que bom, vou gastar R$1.000 por mês, mais o FGTS e o imposto. Tô gastando R$1.500, R$1.200. Não. Passivo trabalhista tem que ser pensado. Você tem que ter esse dinheiro guardadinho. Se quiser mandar ele embora. É isso aí. Entendeu? Então, ou seja, tudo isso tem que ser pensado. Férias, 13º, né? Toda essa parte contábil, digamos assim. E o contábil ele tem que andar junto com o planejamento financeiro. Né? E conhecimento também da CCT, Perfeito. Né, o conhecimento da convenção coletiva daquele tipo de trabalho. Daquele segmento. Porque, às vezes... por exemplo, a parte de conservador, eu imagino que portaria, zeladoria deve ter um sindicato que é bem específico, um sindicato bem forte. Exato. E tem sindicato, até interessante isso, tem sindicato que você não pode, no mês do dissídio, eu não me lembro se é no mês ou 2 meses, você não pode fazer um desligamento. E se você fizer, você paga um salário a mais. Então tem sindicatos que é assim. O sindicato daqui de BH, né, que rege a parte tanto a conservadora quanto o condomínio, então eu vou te falar porque a gente também presta o serviço de funcionário registrado pelo CNPJ do condomínio. Então, quando a gente presta esse serviço, né, a gente tem que ter esse conhecimento. Não sou tão bom assim em contábil, mas como empreendedor a gente tem que saber de tudo um pouquinho. Sim. Então é exatamente isso que você falou. No mês do dissídio você não pode rescindir contrato. Ou um mês antes ou um mês depois. É isso aí. Se o empreendedor está contratando e faz aquela conta só de cabeça, não, é R$1.000, mas não sei o que lá, 1.400. Pronto. Aí você já se ferrou. Essa é a palavra, né? Quando você manda embora, você tem que pagar a multa do FGTS. Que é 40% em cima do valor guardado. Né? Exatamente, né? Você sabe bem aí. Já teve que demitir gente, né? Pessoal, infelizmente, né? Vamos parar de empreender, então? Não. Essa aqui é pra gente incentivar, né, pessoal? Mas todas essas coisas tem que saber. Faz parte, né? Tá na legislação. E isso, no final do dia, essa regra é pra 1, é pra 2, é pra todo mundo. Então todo mundo tem que respeitar. Quem não respeita vai ser penalizado. Então o jogo é o mesmo, as regras são as mesmas pra todo mundo. Nós estamos aqui pra conseguir fazer as contas em cima e ganhar dinheiro. Não, esses dias, até mudando aqui, que eu acho legal, né? Tem um prestador de serviço lá que é super parceiro. Então as pessoas, quando você é empresário, muitas pessoas te procuram, né? Assim, Renato, mandaram minha filha embora, isso, e outra tá grávida. Aí eu falei assim, você tá brincando comigo, né? A pessoa não sabe o mínimo da legislação brasileira. Exatamente. Que empresário é esse que demite uma grávida? Não pode. Faz o menor sentido. Falei, cara, justiça, tá errado. Então já contrata o advogado, tá aqui o telefone do advogado. Eu passei um advogado amigo pra ele, tá aqui o advogado amigo, vai lá, você tem que estar no seu direito. Então eu falo assim, até essa questão do visto e tudo mais, eu faço tudo certo. Legal. Assim, todos os impostos, Simples Nacional, não só nego nada, porque né, eu acho que a energia que a gente atrai também, né, vamos falar pros empresários, igual você tá falando assim, cara, você só ganha fazendo o certo. Né? O errado vai te dar um retorno financeiro ali, vou sonegar um FGTS, vou fazer isso, vou sonegar uma nota fiscal, mas e no futuro, você não sabe. Não vai dar certo. Isso daí uma hora essa conta chega. Seja com grana, seja com saúde, seja com... Cara, quem acredita em karma, tá aí o karma. Com Deus, cara. O cara lá de cima, você não consegue enganar ele, não. É isso aí. E sem contar que aquela história, né, Renato? A gente tem que dormir, pôr a cabeça no travesseiro e tá tranquilo. Né? Eu acho que é isso. Isso daí não tem preço. Então tem que fazer o negócio certo. E mais, tem um negócio bacana também, que eu acho que é até legal a gente comentar, mas mais pra frente, a gente cortou, né? Que é isso, o bate-papo é bom, né? Quando nós empreendedores, quando a gente tá empreendendo e a gente age na frente da nossa equipe, ou com cliente, ou com, sei lá, com prestador, com quem quer que seja, a gente age da maneira errada,
né, com falcatrua, com más intenções, ou querendo se aproveitar, ou fazendo coisa errada mesmo, né, nesse sentido, quando a gente faz isso, a mensagem que a gente está transmitindo para a equipe isso é legal, é a cultura minha e a cultura da minha empresa, e aqui funciona desse jeito. Então, a pergunta que fica que cultura que você quer colocar na sua empresa se age dessa forma contrária, como você falou? Né? Se a gente age de uma forma ruim, se a gente age de uma forma errada, a mensagem que nós vamos passar para a turma é essa. E não me espantaria que o cliente quisesse também agir da mesma forma, que o colaborador quisesse agir da mesma forma com o cliente. E aí você vai ter os teus clientes sendo, né, maltratados, passando a perna nos clientes. Nenhuma empresa vai ter um médio ou longo prazo de vida assim. E passar a perna em você. E passa Se você passar a perna nos outros, a pessoa tá vendo. Eu gosto muito quando você bota a cultura, eu acho que a gente podia depois tocar nesse tópico também, que eu acho que é um tópico muito legal, né? E o empresário tem que ensinar pelo exemplo. Uhum. Pai ensina pelo exemplo. É isso aí. Então você tá uma posição assim, não porque você é superior, não é questão de superioridade. Exemplo. É o exemplo. Sua filha vai estar vendo você fazer algo errado. Ela vai achar que aquilo é certo. Seu funcionário vai estar vendo você fazendo algo errado. Meu chefe tá fazendo, eu posso fazer. O dono tá fazendo, eu vou fazer também. Por que não? E se a pessoa é boa e ela não compactua com aquilo, ela pula fora. Perdeu um talento. Exatamente. Perdeu um talento. E é difícil ter talento hoje. Cara. A gente pode falar disso depois também. Nossa senhora. Mas como que começou? Então, você estava comentando da conservadora, mas e aí como que virou, né, essa ideia de falar, puxa, quer saber? Eu vou empreender. Com a qualidade. Então, né, até no outro podcast eu falei isso também. Né, até você comentou comigo. Não, foi um soco no estômago. Eu fiz muito pela empresa e não tive reconhecimento. Foi o que você falou agora. Olha aí. Então, talvez está na empresa errada. E aí eu falei assim, cara, tô fazendo tanta coisa aí, né, fazendo ali entrevistas de emprego e tudo mais, né, consegui algumas colocações ali, mas aí um outro amigo meu chegou e me falou assim, Renato, ele era vendedor. Então eu sempre tive essa dificuldade de vendas e tudo mais, eu gosto mais da gestão, processo, né, a venda foi algo novo na minha vida, digamos assim. Lá naquela época, então eu falei com o Renato, cara, vamos abrir uma empresa pra gente. Eu falei assim, será? Não sei. Né, empresário dá medo, empreender dá medo, porque não é fácil. Mas aí nessa, o dono da empresa lá, né, que a gente tinha lá, até um relacionamento também baseado numa sociedade, apesar de não estar em contrato social, né, há novos contratos que chegarem, você ganha X%. Aí entrou um novo contrato, né, eu virei pra ele e falei assim, né, mas tá faltando esse contrato novo que entrou. Eu falei assim, não, mas esse é por fora, não tá emitindo nota, não. Eu falei assim, tá, mas e aí? Então é letras miúdas? A gente não combinou que novos contratos é X? Então onde que tá essa letrinha miudinha ali? Então acho que os contratos psicológicos têm que ser bem claros. E ali, pra mim, cara, perdi todo o tesão, todo o desejo, a confiança, perdi tudo. E aí ele viajou ali naquele intervalo ali entre o Natal e o Réveillon, né? Que é um intervalo morto aqui no Brasil, né? Então eu falei assim, vou lá cumprir minha hora, né? Eu sou um cara que sou trabalhador, graças a Deus, e vou lá. E na ausência dele, eu que fazia tudo. Eu era o número 2 em comando. E aí, conversando lá com uma das colaboradoras, né? Meio triste, chateado, né? Assim, aguardando outras oportunidades. Dali já queria sair ali, então foi a gota d'água pra mim. Mas depois eu até empolguei de novo e até parei um pouco de procurar, né, as multinacionais, assim. Aí eu virei pra mim e falei, Renato, por que você não abre uma empresa pra você? Ela soltou essa? Colega de trabalho. Eu falei, aquela complicado, antiético, né? Eu gosto muito de ser ético na minha vida. Aí eu falei assim, não tem nada de antiético, sabe, uma empresa pra você, não. Antiético é você roubar os clientes dele. E ela foi muito cirúrgica, eu adoro isso, né? Uma coisa do seu podcast que eu gosto muito também é quando você dá exemplos. Então, quando a gente ensina por exemplos, é como se a pessoa estivesse escutando sem escutar. Escuta uma historinha ou um fato verídico ali. Ela falou assim comigo, Renato, vou te dar um exemplo. Aí eu, gostei. Na porta da minha casa tem uma retífica de motor. Retífica de motor, né? Quem entende um pouco de carro sabe que mecânico não faz retífica. Então o mecânico ele desmonta todo o motor do carro, manda esse motor para uma retífica, a retífica conserta o motor volta pronto, ele só encaixa o motor de novo. E quem tem retífica também não desmonta o motor. Então é um trabalho em conjunto. Ela falou comigo, Renato, retífica dá muito dinheiro. E é um trabalho que quando as pessoas aprendem, elas acham, vou empreender. Aprendi, vou abrir a retífica pra mim. Então o turnover na retífica era altíssimo.
E teve casos que ela explicou também que, né, vizinho dela, então eles eram amigos, né, não só vizinhos, né, da retífica, mas também como amigos dali da vizinhança. E ela falava que várias vezes as pessoas saíam, os funcionários trabalhavam 3, 4, 6 meses, iam nas oficinas que essa retífica prestava serviço, e falavam assim, aqui, ele te cobra 500, vou te cobrar 250. Então, ou seja, isso é antiético. Da empresa que ele trabalhava. Tá querendo roubar cliente da empresa. Ela falou comigo assim, Renato, não tem nada de antiético em você conquistar os seus clientes. Você que gosta de dar os papos aí, legal, né? Dar os insights pra quem é empreendedor, a gente fala o seguinte, olha, conquistar o seu cliente, tá tudo certo. Genial. Conquista. Hoje tem rede social, hoje tem muitas possibilidades de você ser visto, né, até com investimentos baixos. E ali foi meu soco no estômago. Eu falei assim, nossa, cara, não é antiético mesmo, não. E aí já veio esse outro amigo meu que é comercial, falei assim, então vamos então. E aí eu lembro até hoje que a gente fez, né, o nosso plano de negócio lá no Parque Municipal. O Parque Municipal não, desculpa, Parque das Mangabeiras. A gente subiu lá no Parque das Mangabeiras, sentamos ali, abrimos um laptop. Então vamos fazer um plano de negócio. Abrir uma empresa assim também do zero, né? Vamos planejar. Então, sim, ali no Parque das Mangabeiras a gente fez um plano de negócio, inclusive a sugestão de qualitá foi dele, porque qualitá é qualidade em italiano. E ele é de família italiana. E ele falou, não, qualitá, quality, né? Eu sempre quis trazer alguma coisa para qualidade. E aí veio o qualitá, saiu ali o nosso plano de negócio e ali a gente começou a empresa. Né? Eu gosto muito de brincar o seguinte, eu comecei minha empresa do zero. Eu não comecei do zero. Comecei do menos 10. Fui no banco. Peguei 10 mil reais emprestado. Fiz um planejamento estratégico. Fiz um plano de negócio. Né? Tinha ali aluguel, tudo que a gente tinha que gastar. Eu falei assim, olha, se a gente não tiver nenhum cliente, em 6 meses, a gente fecha. Mas você é vendedor. Então traz os clientes. E é uma pessoa que trabalhava na indústria farmacêutica como vendedor. Então, quem conhece a indústria farmacêutica sabe que eles são muito bem treinados. A indústria farmacêutica, ela é... E é bem concorrida também, porque... quem não conhece... Quem não conhece vai no médico e fica sentado 2 horinhas ali pra você ver o tanto de gente que passa oferecendo coisa. Exatamente. Então, ele tinha um treinamento técnico. Então, assim, vendas também, né, não é... Venda técnica. Né? Nasceu com o dom. Tem, né? Você, claro, você vai lá, você tem uma dinâmica, mas é técnica, né? É técnica. Eu fiz um curso de venda no Sebrae, eu tentei me desenvolver como vendedor, hoje eu sou o melhor vendedor, né? Mas enfim. E ali abrimos a empresa, numa ideia que não foi minha. E comecei a me apaixonar por aquilo, né? De ser empresário. O início é muito difícil mesmo. Então faça análise financeira, faça planejamento estratégico. Né? O Sebrae mesmo te dá todo esse suporte de graça. Você entra no site do Sebrae, você tira um plano de negócio. Hoje também, né? Tô falando de 10 anos atrás. Então 10 anos atrás não tinha chat GPT. Ele faz um plano de negócio pra você. Mas tem o Sebrae. Então, assim, vai atrás da informação, né? Faz um planejamento. E aí a coisa cresceu. Veio o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Para quem vai montar um plano de negócio, Renato, na tua opinião, quais seriam os itens mínimos que essa pessoa tem que ver? Né? Para pegar e falar assim, puxa, eu vou abrir uma administradora. Uma administradora, pode ser. Sim. Vou abrir uma administradora e preciso montar minha empresa, preciso fazer um plano de negócio. Na tua opinião, quais são as coisas mínimas que ela tem que ver? Eu gosto muito do 5S, depois a gente vai falar nele. 5S é uma cultura japonesa, né? Você tem o seu 5Cs, que eu acho fantástico. E eu gosto do 4P, que é ponto, preço, produto e o promoção, no caso, não entra. Então, ou seja, ponto, preço e produto. Esse ponto aceita esse preço? Aceita esse produto? Então, estude, pensa, conversa. Então, o plano de negócio ele tem que ser focado não só na parte financeira, que na minha opinião é o principal. Eu sou da parte financeira, né? Eu estudei engenharia, larguei a engenharia porque eu era muito bom em matemática e fui para administração. O pessoal da minha família, alguns acharam absurdo. Nossa, engenheiro, você é tão bom em matemática. Se não, eu sou bom em matemática, mas eu também gosto de pessoas. Sim, então, onde que eu vou conciliar gostar de pessoas e também gostar de matemática? Mas a matemática nunca saiu de mim. Planejamento estratégico, finanças, tudo na ponta do lápis e entender que o seu produto ele é bom para aquele lugar, o seu serviço ou produto, né? Ele é bom para que público.
aquele local aceita aquele público, principalmente quem vai mexer com varejo, com loja, então são erros bem comuns. Então eu acho que é financeiro e os 4Ps mesmo. Financeiro e os 4Ps. Dos 4Ps, então você comentou produto, ponto, promoção e preço. Agora, uma das coisas que eu mais ouço, e o pessoal manda mensagem, às vezes quando eu abro caixinha de pergunta, o pessoal coloca. Aliás, se você tem dúvida com relação a isso, aproveita, se inscreve no canal do YouTube e coloca aqui também nos comentários essa dúvida, que eu olho todos os comentários e sempre trago a resposta nos próximos vídeos, para você não ficar desamparado aí não. Com relação a preço, Renato, como que você faria, né? Como que você indica, como que você pensa para fazer a precificação de um produto, pode ser, mas de um serviço principalmente, né? O produto às vezes você tem ali, custa R$5, então vou pôr uma margem, lá. Beleza. Mas e de um serviço? Como que a gente coloca preço no serviço? Qual seria o... Produto eu acho mais complexo. Você tem, porque produto você tem matéria-prima, você tem, né? Acho que até você vai saber falar disso melhor do que eu. Às vezes se é manufatura, tem imposto de tudo quanto é lado. Exatamente, então assim, né, eu vou jogar uma bola pra você aqui, ó. Eu falo de serviço, você fala de produto. Boa. Sei que você tem um conhecimento técnico muito legal. De serviço, a primeira coisa é o seguinte: olhe pro seu concorrente. Vamos voltar lá, igual eu falei. Pega 10 propostas. Vou abrir um salão de beleza. Olha os 10, 20 salões de beleza da sua volta ali. Vou abrir uma loja. Olha. Genial. Abrir uma padaria. Então, assim, olha primeiro o ponto. Depois olha os seus concorrentes ali. Entendeu? Entenda também, né, o seu custo. Então eu vou sempre voltar e falar na planilha, no sistema. Porque você começa a entender na planilha. Mas depois a planilha fica pequena pra você. Então você tem que trazer um sistema de gestão financeira. Porque senão você vai perder tanto tempo na planilha e o sistema vai te dar tanta informação. E a planilha vai dar umas rasteiras, que às vezes ela mudou um negócio. Ela não, né? Você mudou sem querer um negocinho, você nem prestou atenção, não se ligou. Mas basicamente fluxo de caixa, tá atento nas finanças. E é isso, né? Olha o seu concorrente, olha o seu preço, olha o seu produto, faça promoções, que é legal. Então, para serviço é mais fácil. E para produto? Produto. Mas, ó, as margens, não sei o que você tem a dizer então, pra turma aí, pra mim. Vou falar, Renato, que para produto também não muda muita coisa, com exceção da parte mais contábil, tributária. Que é assim, eu, particularmente, como que eu gosto de trabalhar a parte de precificação? Primeiro, concordo com você também, tanto em produto quanto prestação de serviço, dar uma tateada no mercado, né? Prestação de serviço, dependendo da prestação de serviço que você faz, você não tem tanta importância com o ponto. Mas aí, né, eu vou dar com o ponto tradicional, do jeito que a gente olha. Vou dar um exemplo. Médico. Vamos lá. Quem aqui que faz uma pesquisa, vamos supor, médico pode ser terapeuta, pode ser psicólogo, beleza? Quem que vai no psicólogo, né, que vai procurar um psicólogo e fala assim, cara, vou procurar um psicólogo aqui nessa... quem sabe aqui dentro dessas 5 quadras e ver quais são os preços dessa turma. A gente não faz dessa forma. Então, para quem está nos ouvindo, você tem que saber, quando a gente fala de praça, né, de ponto, de verdade, qual é a praça e o ponto que o seu cliente vai buscar. E para produto tá embutido nesse dali. Então, por exemplo, se vai pesquisar um psicólogo hoje, como que a gente faz? Cara, tá aqui o celular, psicólogo, aqui, por exemplo, psicólogo Belo Horizonte. Cara, eu tenho certeza que vai aparecer uns 10. Se eu fizer essa pesquisa no Google, no ChatGPT ou no Gemini, onde quer que seja, vai aparecer uns 10. Essa é a sua praça. Sim. Esse é o seu ponto. Né? Às vezes nem interessa tanto o bairro, claro que sim, mas às vezes não é esse, né, o gigantesco decisor. Então, descobrir o ponto, com certeza. Então, dá esse peão e saber como que você está sendo comparado. Mas se você compra uma matéria-prima, transforma essa matéria-prima e vende ela. Isso é mais difícil, né? Isso é mais difícil. Aí, com relação à matéria-prima, o que tem que tomar cuidado? Vamos pensar na parte industrial. Quando a gente vai fazer... Quando tem uma indústria e a gente vai montar, sei lá, por exemplo, esse microfone aqui, muitas vezes acontece olha que doido, essa perna vem de um lugar, esse parafuso vem de outro, e sei lá, essa espuma que vem de outro. Exemplo, só da espuma vem de outro. Quais são os cuidados que o empreendedor tem que ter? Ele tem que ter o cuidado de que, às vezes, aí tem que ver a legislação do seu local, às vezes você pegar essa perna aqui, que vem lá de Santa Catarina, você mandar ela para o Rio Grande e daí importar do Rio Grande para o, sei lá, Paraná, pode sair mais barato do que você pegar e trazer ela direto. Então tem que se atentar a esse tipo de coisa. E aí você vai aglutinando esse preço. Outra coisa que com o produto tem que tomar cuidado quando você manufatura o produto é a questão ambiental. Por exemplo, esse tecido aqui
provavelmente ele deva ser um tecido que ele tem um cuidado, um tratamento com produto químico, talvez alguma coisa diferenciada. Tem que saber se está tudo certinho dentro da legislação. E teve até um caso, olha que interessante também, que a pessoa, ela fazia transporte tinha um salão de beleza, e ela fazia transporte que é produto, transporte de cabelo. Uhum. Só que o cabelo, quando ele não é um cabelo sintético, que é o cabelo humano mesmo, você está transportando, é matéria orgânica, é humano. Você não pode fazer isso, vou colocar no meu carro e vou transportar de qualquer jeito. Isso dá um problema gigantesco. Porque é como se você estivesse transportando uma córnea. É como se você tivesse, imagine, né? Você fala uma córnea, né? É muito mais na cara. Pô, peraí, como é que você vai transportar esse negócio? Imagina você levando uma córnea de alguém dentro do seu carro, você é fiscalizado, né? Então, com cabelo também acontece isso. Então, tem que tomar muito cuidado. Precificação de produto, então, você tem que tomar cuidado com essas questões tributárias, com essas questões ambientais, dependendo do que você faz, questões até do órgão que regula a medicina e por aí vai. E você vai colocando esses valores em cima. Então, se esse aqui custa 20 centavos, esse parafuso custa mais 20 centavos, e sei lá, a almofada e tudo isso aqui custa o restante de 60 centavos, a gente totalizou R$1. Como que tá o mercado? Como que tá a margem? Tem algum incentivo fiscal que eu posso estar trabalhando assim? Também tem que prestar atenção. E aí você coloca a margem que você quer trabalhar e testa, acima de tudo, testa com o cliente final. Existe fórmulas também, né? E existe fórmula para você fazer isso também. Então, normalmente, em mercado, a gente trabalha com uma margem de 20%, pelo menos, né? O pessoal pega e fala, hoje com uma Selic a 15%, você não conseguir ter uma margem que seja superior a essa, você está pagando para trabalhar praticamente, né? Então, você tem que ter... O resultado da empresa, ele tem que ser pelo menos maior do que 20%. Porque se ele não conseguir dar esses 20%, e crescendo, né? Você, com certeza, você vai ficar para trás. E aí você vai ter problema. Então, para produto... Eu vou dizer para você, Renato, por que eu acho que produto é mais fácil de você conseguir fazer isso. Eu já acho serviço mais Sabe fácil. Por quê? Eu particularmente, para mim, tanto faz. Mas o pessoal tem dificuldade com os empreendedores que eu falo para dar precificação em serviço, porque as pessoas não dão valor ao seu trabalho, ao seu próprio trabalho. Então, acontece como você falou do cara da retífica, entendeu? Ele, às vezes, a outra lá faz... Por quanto que faz o motor? Sei lá, faz por R$500 o motor, exemplo. E aí o outro, enfim, foi lá e ele vai fazer por 250, ele não tá dando o valor pro trabalho dele. Ele tá perdendo uma oportunidade no final do dia. Porque se o mercado tá falando que é 500, ele poderia trabalhar com esse valor a 500, poderia trabalhar com 520, com 550, se ele conseguisse mostrar os diferenciais e o valor que ele gera, né, o serviço melhor, com qualidade e tudo mais. Mas para que ele vai pegar e colocar o valor para baixo para entregar uma qualidade pior, sendo que ele não vai nem conseguir sobreviver no médio e longo prazo? E sabe lá Deus como que ele vai pagar a equipe? Não, a conta não vai fechar. E aí você acaba sacrificando um serviço agora, que talvez você vai ter muito problema depois e vai fechar a porta. Aí entra nas estatísticas do Sebrae de que mais de 80% Dois anos. Exatamente, mais de 80% das empresas acabam fechando após o segundo ano. Olha que doido isso. 2 anos, 80%. E as pequenas e médias empresas, micro na verdade, né? São as que geram os maiores empregos do Brasil. Né? Total. Parece que não, mas é isso mesmo. A galera fala... O pessoal acha que multinacional gera muito emprego. Não. O pessoal, às vezes, a sensação que o pessoal fala, e isso é uma das coisas que a gente tem que mudar no Brasil. Eu acredito demais, Renato, que o que vai mudar o Brasil é o empreendedorismo. Eu sempre falo isso, porque é uma coisa que eu vejo que gera resultado e que muda mesmo. Que o empreendedorismo, o que ele faz? Não é querer vangloriar, não é essa a ideia. Mas o empreendedorismo, ele faz o quê? Ele faz geração de emprego. E pessoas bem empregadas, elas crescem, elas prosperam, gera valor para a família delas, gera dinheiro, circulação de capital, e tudo isso faz bem para a economia. A gente precisa fazer esse tipo de coisa, né? Então, ter empreendedorismo forte no nosso país vai trazer prosperidade, vai trazer pessoas trabalhando, vai trazer dinheiro, fluxo de dinheiro, e vai fazer com que a gente consiga prestar, acima de tudo, melhores serviços para os nossos clientes. Então, eu acredito demais nesse processo. E, cara, o que a gente precisa é incentivar o empreendedorismo. E a visão que normalmente acontece é que o empreendedor é o vilão. O empreendedor é o cara mau. O empreendedor é o cara que é o aproveitador. O empreendedor não é o cara bom. Só que quando as pessoas falam isso, o que elas pensam? Elas pensam que são aquelas grandes empresas. Não, porque é o empreendedor que tá andando de helicóptero, não sei o quê, achando que esses são os empreendedores. Não são. Esses sim existem. Uma pequena parcela do Brasil. A grande parcela é quem você falou. São os individuais, os micro, pequenos
e os médios empreendedores. Familiares também, familiares né? demais, Demais, demais. Trazer a família é uma tendência. É isso. É o que o pessoal faz mesmo. Total, então, assim, um restaurante, uma loja de bairro. Então, assim, esses micro e pequenos negócios é que geram os empregos e é o que toca esse país. Demais. Né? Nem quero entrar em parte, né, de impostos e incentivos, não, porque eu acho que é um papo tão complexo, né, que a gente tem que fazer, vamos fazer o nosso e né, vamos torcer para que melhore no futuro. Entendeu? Então é essa coragem que a gente tem que ter. Então, assim, eu falei um pouquinho da minha história, né, antes da gente até tocar um outro assunto que eu queria muito falar. A gente falou de fluxo de caixa. Pode falar, puxa aí. Fluxo de caixa, NCG, né, controle financeiro, sistemas, então, que a gente já colocou aqui. Eu queria falar do meu avô, que foi o empreendedor, que eu não conheci meu avô, mas a gente tem uma roça lá, né, que é da família há muitos anos, é uma casa de pau a pique, de barro, então tem muito pertencimento daquele lugar. Passava infâncias lá, né, aquela coisa de férias, vamos pra roça e vamos ficar lá na roça, né? Eu acho que as crianças que não têm isso hoje estão perdendo muito, e é difícil hoje. Né? Hoje é muito mais ficar em Belo Horizonte, essa coisa. É aqui em Minas? É aqui em Minas. Fica perto de Conselheiro Lafayette. A cidade tem 5 mil habitantes. Na época que minha mãe morava lá e que meu avô morava, não tinha nem luz elétrica. Lá, pessoal, é uma passagem, né? Então, pessoas passavam. Então, meu avô começou com mascate, que eles falavam, que ele passava, comprava um monte de coisa e saía de carro vendendo. Então, ele era um vendedor ambulante, digamos assim, na época. E aí, ele viu uma oportunidade, comprou uma casa e ali ele abriu um comércio. Sem luz elétrica. Então, o comércio dele era restaurante, era bar, era mercearia. Ele vendia gasolina, onde nem tinha posto de gasolina. Ele tinha uma rural, né? Todo mundo andava de cavalo, mas ele vendia gasolina. Você tá ali no meio do nada, acabou sua gasolina. Tem que não é igual é hoje. Né? E ele depois comprou um gerador. Eu não conheci meu avô, mas toda vez que eu vou lá, eu pareço muito fisicamente com a minha mãe, né? Então vira e mexe quando eu tô lá, né? Chama Itaverava a cidade. E lá tem um centro histórico super bonito, é pequenininho, mas é lindo. Né? Tem uma igreja do Mestre Ataíde, que aprendeu com o Aleijadinho. Então tudo que a gente vê em Ouro Preto, lá tem também, um pouquinho menor. Então a igreja lá é maravilhosa, tem um centro histórico, e a nossa casa faz parte desse centro histórico, porque a nossa casa que é da família, né? Que é da minha mãe lá, e enfim. E aí eu saio lá, eu gosto muito, né, de pessoas, gosto de bater papo, adoro. E aí tá assim, você é filho da Piedade? Sou. Você é a cara dela. Obrigado. Conheci muito seu avô. Eu falei assim, então me conta uma história do meu avô. Caraca, que legal. Então eu aprendi o que o meu avô fazia pelas pessoas interior, né? Você não é daqui de Minas, mas você sabe que o interior assim, opa, as pessoas se cumprimentam sem se conhecer. Então é fantástico essa receptividade. Quando é uma pessoa conhecida, então, aí eu amo essa história do meu avô, que é o seguinte, tem duas que eu gostaria de colocar aqui. Eu chegava pro meu avô e falava assim, não tinha luz elétrica. E ele trouxe cerveja. Né? Não era todo mundo que vendia cerveja. Então, eram 2 lugares que vendiam cerveja. Falava, senhor Zé de Freitas, como é que o senhor faz para ter a cerveja mais gelada da cidade? Ele virava e falava assim, se eu te contar, você não volta? Muito bom. E não revelava. Aí depois eu fui descobrir, a casa é de barro, né, e a casa é elevada. Então existe lá embaixo lá um vão muito grande que essas casas inundam, então eles já fazem a casa mais alta. E muita água, muito úmido ali, passa muito córrego. Ele tinha um alçapão, onde ele pegava a cerveja, colocava lá embaixo, no lugar mais úmido da casa, com serragem de jornal. Então ele tirava dali e servia na mesa da pessoa. A cerveja mais gelada da cidade. Então ele já tinha uma visão. Que coisa. De qualidade e de inovação. Que eu acho que é o que a gente tem que trazer para os empresários de hoje, né? Inovar é difícil, né? Já inventaram tudo. Não! Tem muita coisa a ser inventada. Ou você pode melhorar uma coisa que já foi inventada, também é uma inovação. Sim. Né? Não necessariamente você tem que criar algo do zero. Então, isso é um exemplo muito legal que eu falo de qualidade e inovação. E aí ele comprou um gerador a diesel. Então, ele tinha energia elétrica ali e fornecia energia elétrica para a igreja, que é do lado. E ali ele levou picolé pra turma. Pessoal que nunca tinha visto um picolé. Olha. E aí o pessoal, qual que era, né, ali no final de semana das famílias, até quem morava no entorno, vamos ali tomar um sorvete, um picolé. O pessoal não tinha luz elétrica em casa. Como é que você vai fazer um picolé? Não, esquece. É uma coisa mais normal hoje. Sim. Então eu vejo ele como super visionário, né? Minha mãe me conta muito dele também, eu gosto muito de saber dele.
né? Não conheci, né? Mas ele tá no meu coração, né? A gente tem a nossa ligação mesmo, não conheci muito a minha avó, mas não ele. Então, pegando, né, essa história do meu avô, nessa parte de ser empreendedor, minha mãe também empreendeu, ela foi meu primeiro emprego. Ela se aposentou como pedagoga e ela abriu uma salinha para acompanhamento escolar, que é muito comum. Então, ela tinha aluguel, tinha as contas fixas, e ela vai trazer quem para trabalhar com ela? Família. Porque eu não precisava pagar meu salário. Eu era muito bom em matemática. Então eu era muito bom em matemática. Meu irmão sempre foi muito estudioso também, então ajudava. Eu falei assim, mãe, matemática eu me garanto. Outra coisa também, mas manda as matemáticas pra mim. Eu já devia estar lá no segundo ano, talvez no terceiro. Primeiro, segundo, terceiro ano ali. Então eu pegava quinta série, sexta série, sétima série e ia dando reforço de matemática. E ali foi a minha tendência natural para fazer engenharia. Então, assim, procure conhecimento técnico, faculdade, curso técnico, tem que ir atrás. Mas também não tem problema se você achar que aquele curso não é pra você. Sim. Você pode realmente falar assim, olha, beleza, eu sou bom em matemática, mas eu não tô feliz aqui. Então deixa eu fazer um curso de moda. Não tem problema você mudar, entendeu? Deixa eu, né, estudar administração, fazer outra coisa. Quando eu larguei engenharia e fui pra administração, cara, eu adorei estudar Taylor, Fayol, Ford. Adorei a administração científica básica. Eu falei assim, cara, me encontrei. Né? E assim, a matéria que eu mais gostei na faculdade foi Organização, Sistemas e Métodos. Que eu sou apaixonado. Padronização, método. Então, assim, uma outra coisa que a gente pode trazer pra turma aí, que quer empreender, é o seguinte: crie processos. Façam as coisas acontecerem. Mude o seu processo, mas tem algum processo. Sim. E aí depois um colaborador vai trazer o feedback, olha, se a gente fizer assim, acho que vai ser mais rápido, vai ser melhor. Mas ele tem que fazer aquele processo para depois fazer uma melhoria para ele. Eu queria muito que você falasse ali dos seus... Dos 5Cs. 5Cs, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre os 5S, que é a cultura que eu trago para a empresa. Então, a minha cultura lá dentro da Qualitar é o seguinte, 5S. Primeiro é o senso de limpeza. Olha como é que tá lindo aqui, tudo limpinho. Então, o ambiente tem que estar limpo. E faz uma diferença grande. O limpo traz energia, né? Sujeira. Tem que estar organizado. Tudo no seu devido lugar. Ele tem que estar, né, que é o que eu gosto muito, padronizado. As coisas têm que ter padrão, tem que ter processo, tem que ser igual. Não tem poder mudar, mas tem que existir algo. Tem o senso da utilização, que eu acho que hoje em dia não tem... Hoje tudo é tudo digital, tudo computador. Então o que você precisa, sua mesa? Uma caneta, eu gosto de agenda ainda. Escrevo na agenda. Eu ainda gosto de ter uma agendazinha assim. Né? Igual o seu livro também, eu gosto de ler o livro. Né? Formato digital, pra mim, eu não adaptei muito, não. Mas você precisa hoje de um teclado, um mouse, um computador, um laptop, um tablet, um copo de água, uma caneta. Você não precisa de mais nada. A tendência hoje é ser tudo assim. Mas esse senso de utilização, ele, pensando aqui, a gente pode expandir ele também até pro digital, né? Sim. Porque no digital, por exemplo, se a gente tem lá, sei lá, 300 aplicativos no celular, pô, tá ocupando espaço, precisa, não precisa. Você precisa disso tudo? Precisa disso tudo, exatamente. E aí quem tá nos ouvindo pode pensar assim, pô, mas que besteira isso. Na verdade, não é besteira. Primeiro, isso vem do toyotismo, se eu não tô enganado. Não, isso aí foi no Japão, na década de 50, pós-guerra. Acho que foi a Toyota. Do toyotismo. Foi mesmo, esse meu toyotismo, exatamente, desculpa. Aí o que rola? Eu vejo que não é uma questão, Léo, mas tem, sei lá, tem muito espaço no meu tablet ou no meu celular. O ponto não é ter espaço ou não ter. O ponto é o hábito. O ponto é você ter a disciplina de sempre estar organizado. Porque aí você vai lá, organiza uma hora é o tablet, daqui a pouco você organiza todas as outras coisas e você fica incomodado em não estar utilizando ou estar desorganizado. Né? Aí você adapta aquilo e de repente quando você vê tudo que você faz, você está fazendo com os 5S. Né? Você tá fazendo bem. O centro de utilização é muito assim, o que eu uso muito fica perto de mim, o que eu uso pouco fica longe. Mas eu acho que o que você falou encaixa muito, por exemplo, as empresas hoje têm que ter um servidor, que seja um pequenininho ali, local. Então, organiza esse servidor. O que você não precisa ali? Você não precisa, você descarta. Entendeu? Às vezes menos é mais. Exatamente para ter isso. E pra gente finalizar os 5S, depois eu quero passar a bola pra você, é o seguinte: disciplina. Porque não adianta você querer ser organizado, não adianta você querer ter padrão, se você não tem disciplina. Se a sua disciplina dura uma semana,
dura um mês, o seu padrão, o seu processo, nada disso vai perpetuar por longo prazo. Então, assim, eu vejo uma sujeirinha na empresa, eu mesmo falo, lá tem assim, lata, papel, isso na cozinha do escritório. Legal. Aí quando eu vejo uma lata junto com o papel, eu fico chateado. Eu falo, gente, tá escrito. Sim. Tá escrito aqui, ó, lata, papel. Joga a lata no lugar certo. Por que a gente tem o padrão aqui? Então, existe um motivo ali por trás. Porque consciência ambiental, sim. Outro motivo, se você deixar a lata junto com outros, eles vão rasgar e vão fazer uma sujeira. Isso em condomínio a gente implanta essa mentalidade. Assim, gente, tão importante quanto a responsabilidade ambiental, que eu acho que isso é básico, você tem que pensar o seguinte, se você misturar as coisas, o catador vai abrir, vai rasgar e vai fazer uma lambança na porta do seu prédio. Então a gente já trouxe essa mentalidade. Perfeito. Então às vezes o pessoal pensa muito mais em não sujar o meu prédio do que reciclar. Olha que triste. Mas é bem interessante isso que você falou, né? Então dentro da empresa já tem a mentalidade. E aí essa mentalidade, vamos pensar dentro da empresa em impacto, né? Então a empresa ali, ela tem um impacto que é, por exemplo, esse tamanho aqui. Quando você coloca a disciplina, né, desse impacto, aplicando os 5S, né? Você coloca essa disciplina e faz esse impacto pensando que ele vai expandir, aí você leva para os teus clientes, leva para os condomínios. Olha o tamanho do impacto que faz isso. Né? Hoje vocês têm centenas de clientes. Então, olha o tamanho do impacto que isso causa. Uma questão de hábito, de cultura que você colocou dentro da empresa e que isso expandiu para fora e está muito maior. Né? Então, cara, essa parte de disciplina eu valorizo demais também. Não é à toa que nos 5Cs que eu trabalho... Adoro, coração, né? Fala pra gente um pouquinho. Coração, cliente, caixa, cadência e cultura. Nos 5Cs, eu coloco eles nessa ordem também. E qual que é o grande objetivo dos 5Cs, né? Que eu tenho com essa metodologia? É que a gente consiga levar os empreendedores de 0 a 30 pessoas na equipe. Se a gente conseguir hoje, se nós conseguirmos fazer com que os empreendedores eles contratem 5 pessoas novas na sua equipe, a gente muda o Brasil. Se nós fizermos isso hoje, a gente muda o Brasil. E a proposta é sair de 0 a 30 pessoas. Então, você tem 15 pessoas, pode utilizar os 5Cs, você vai se encontrar ali, pode utilizar os 5Cs que você vai chegar em 30. Tenho 25 pessoas, pode encontrar que você vai chegar em 30. Tenho 30, pode usar também que você provavelmente vai ter algum ajuste, alguma coisa para fazer. Vou passar de 30 pessoas na equipe. Existem técnicas que são próximos passos, quem sabe um outro livro, mas próximos passos, né, que pode avançar nisso. E eu falo isso não assim da boca para fora. Eu falo porque eu já fiz diversas vezes nas minhas empresas, de 0 a 30, a 60, a 100, já tive empresas com muita gente, e em diversos segmentos, varejo, tecnologia, educacional e por aí vai. E já tive muitos mentorados que fizeram o mesmo também. Então, e mentores que também me mostraram como fazer. Então, assim, o que eu coloco nos 5Cs não tem segredo. Coração, empreender com o coração, empreender com aquilo que a gente tem dentro de nós. A gente sempre ouvir o cliente, que é o segundo C. Então, ter o C de cliente e conseguir encontrar o seu nicho e o seu diferencial para você oferecer para ele. A gente controlar muito bem o fluxo de caixa, saber entender o caixa. Se a gente empreende sem olhar e entender o caixa, a coisa não vai para frente. Ter disciplina, que é o quarto C, cadência. Então, ter uma cadência, uma metodologia para que a empresa ela consiga estar sempre renascendo. Eu digo o seguinte, que toda empresa tem que renascer a cada 92 dias. Se a empresa não renasce a cada 92 dias, ela provavelmente vai entrar em um comodismo, em uma mesmice, e as pessoas vão começar a olhar para essa empresa e falar, talvez esse lugar não é para mim. Então, a cada 92 dias, para você que está nos ouvindo, a cada 92 dias a sua empresa precisa renascer. Trazer algo novo? O que seria isso? E existe técnica e uma forma de você fazer isso. Dá um exemplo. A cada 92 dias, por que 92 dias? Você tem que fazer um dia de planejamento, e você vai planejar os próximos 90, e nesse planejamento dos próximos 90, você tem que colocar pelo menos qual os objetivos-chave que você vai querer com a empresa, uma grande meta, uma comemoração que você vai trabalhar com todo mundo e uma apresentação, que é o outro dia. Então, um dia de planejamento, um dia de apresentação para todo mundo desse planejamento e os outros 90 de execução. Por isso, 92 dias.
E você vai colocar um tema, né? Eu sempre falo, o tema daquele trimestre, né? Desses 90 dias, o tema, ele envolve todos os colaboradores, ele envolve tudo. Então, se eu citar exemplo de temas, né? Que eu já trabalhei. Temas, por exemplo, era mais colaboradores e mais clientes, por exemplo. Por quê? Porque era uma época em que a empresa estava em expansão. Legal. Então, a gente olhava e falava assim, qual que é o tema desse trimestre? Cara, mais colaboradores e mais clientes. Vamos é isso que a trazer gente mais pessoas. quer. Vamos trazer mais pessoas pro nosso mundo. Então, as metas eram direcionadas a recrutamento e seleção e provavelmente vendas e retenção. Legal. Então, a gente tinha esse direcionamento. E se batesse a meta, a única, né, a meta global que a gente tinha, se batesse essa meta, nós iríamos fazer uma comemoração. E daí as comemorações são as mais diversas, né? Pode fazer comemoração com coisas que às vezes o pessoal fala, mas eu não tenho caixa, não tenho dinheiro pra fazer isso. Cara, às vezes tem comemoração com coisa simples que você faz que a galera gosta muito. Dá uns exemplos práticos, eu gosto muito da prática, vamos lá. Vou dar um exemplo. Legal. Por exemplo, você não precisa fazer uma comemoração falando que você, puxa, eu vou pagar um salário a mais. Isso, existe PLR, existe outras coisas, isso é outra técnica, é para outros fins. Para o fim dos 92 dias que eu tô comentando, comemorações muito legais que o pessoal gosta. Eu gosto também particularmente falando, coisas físicas. Então, nós vamos ter uma comemoração com um fone JBL, personalizado da empresa. Cara, quanto custa um fone JBL? Uma questão de R$150, R$200. Eu garanto, para alguns empreendedores, pode olhar e falar assim, putz, vai apertar meu fluxo de caixa. Mas eu vou falar para você, vai valer a pena. Eu tenho certeza disso. Né? Esse é um exemplo. Outro exemplo, às vezes você paga um almoço ou um jantar para aquela pessoa em um restaurante que é legal. Você vai também pagar mais ou menos esses R$150, R$200, dependendo tipo ela, do lugar. esposa, o filho. Isso. Legal. Eu já fiz isso uma vez e tem pessoas que chegaram pra gente e falaram assim, cara, eu nunca tinha comido isso na minha vida. Legal. Marcou a pessoa, marcou a família, marcou a filha, os filhos, né? Então é muito bacana esse tipo de ação. E isso vale muito mais para esse tipo de ação, né? Vale muito mais do que você pegar e fazer uma recarga num cartão de crédito ou um cartão pré-pago, né? Ó, tá aqui R$200, R$300, R$500, X reais. Quero te dar um exemplo. Dá o Condor. Manda lá. Eu participei lá com o pessoal, né, de um projeto, né, gente. De embaixadores. Não foi antes dos embaixadores ainda, foi antes, ó. E aí, né, conversando lá com o Ivan, principalmente, vocês estavam dando aqueles videogamezinhos retrô. É verdade. Um pendrivezinho. Sim. Atrás, eu falei assim, uai. E o Condor no game. E cadê o meu? Foi legal. É verdade. Mas assim, eu acho tão legal a gente... Não participei diretamente, eu não sou funcionário da sua empresa. Mas eu participei diretamente, a gente tava ali junto. Foi legal. Eu gosto muito da turma lá, né? Eu sempre falei isso. Então, né, eu sei que as minhas contribuições foram interessantes. Eu falei assim, uai, cadê o meu? Não foi e aí legal. foi a título de brincadeira, mas chegou pra mim. Eu tenho ele lá em casa, às vezes vai a criançada lá pra casa, né? Meus sobrinhos, alguma coisa, eu ligo lá. Então, Cadillac Dinossauro, Sonic, que legal. esses da nossa época mais antigo. Então, tá aí um exemplo legal que vocês fizeram e eu participei. Foi isso mesmo, que legal. E foi uma coisa legal. Não, foi demais. E olha só, falando da cadência, né, e do tema, foi bem lembrado. A cadência e o tema, Renato, ele tinha muito a ver com aquela época, porque assim, ó, na Yukondo, né, na nossa empresa lá, é empresa tech. Então o pessoal, em geral, é meio nerd, né? O pessoal é meio geek, meio nerd. Eu sou bem nerd. Da programação, do videogame, né, dos negócios. Então, veja que tem a ver com a cultura da nossa empresa. Então, é tudo pensado. Tem a ver com a cultura da nossa empresa. E naquele momento, a gente estava criando uma campanha, uma visão para Yukondo, que a gente estava querendo entrar no jogo e falar assim, velho, até agora a gente estava aquecendo. A gente estava ali no campo, fazendo, né, polichinelo, estava ali aquecendo. Agora a gente vai entrar no game, a gente vai entrar no jogo. Era isso, essa era a visão, né? E nesse trimestre, nesses 92 dias, inclusive nós tínhamos uma meta lá, nós batemos a meta e a gente teve a nossa comemoração com um minigame lá de 1000 jogos retrô, né? Que a gente entrou no jogo. Então entrou no jogo com a Yukondo, entrou no jogo que a gente teve a comemoração. E você entrou no jogo também com a gente. Legal. Legal, cara, é que bom bacana. mesmo, Muito bom. Então, assim, né, eu acho que a gente... 5, e o último, cultura. Mas sim, é isso aí. Desculpa, Não, mas é isso aí. Não, a cultura é exatamente o que a gente tá falando, né, assim. A gente falou da cultura lá no início. Quando você fala assim, então vamos fazer o errado. Então, essa é a cultura da sua empresa, fazer o errado. Vamos sonegar um imposto ali. Então, aí seu funcionário vai ver. E assim, né, eu tento trazer essa cultura dos 5S mais pra questão da
da parte metódica. Eu sou metódico. Na minha casa eu sou metódico. Meu guarda-roupa é metódico. Entendeu? Então, assim, meu lado nerd é super metódico. As pessoas são mais nerds, às vezes elas são mais assim. Eu falo assim, pô, Renato, mas você é nerd? Eu falo assim, sou, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou, não. Adoro Star Wars, adoro um videogame, adoro essa cultura geek, desde Simpson, desde sempre. Então, assim, ser metódico também não pode exceder. Então, às vezes é melhor feito do que perfeito. Mas ele pode ser melhorado. Então, primeiro começa, né, depois melhora. Isso teve uma trend que ficou na modinha há tanto tempo. Começa, depois melhora. Então, dentro dessa cultura do 5S, a coisa que eu fico mais chateado na empresa é quando eles não abrem um chamado. Então, qual que é a nossa cultura? Você vai resolver agora? Vou. Então, não precisa abrir um chamado. Você não vai resolver agora? Você tem que dar um feedback para um cliente. Um cliente que eu falo não é só um síndico. O cliente é um morador. Então, a gente trabalha aí com mais de 5 mil clientes. São os moradores, são nossos clientes. Mas cada condomínio tem um representante. Então a gente acaba tratando mais com aquele síndico, subsíndico, conselho fiscal, mas né, o nosso cliente são 5 mil pessoas, não é um síndico. Né? Então a gente tenta trazer essa cultura também que a gente vai atender todo mundo bem. E o seu cliente também é o seu cliente interno. As pessoas esquecem disso, né, Léo? O meu cliente externo lá, meu síndico, né? Vamos dar o caso da Qualitar. Seu cliente, a Qualitar, né? Ou outros administradores, ou um síndico. O síndico também é super seu cliente. Você vai tratar ele bem e seu colega de baia, de mesa, de vizinho, né? Chame de que quiser ali. Você vai tratar mal? Pois é. Ele é tanto seu cliente quanto a pessoa que está externa. Então essa cultura, né? De tratar bem, né? Ter os padrões, ter os métodos e abrir os chamados. Então, esqueci de abrir o chamado. Então, se você esqueceu de abrir o chamado, você vai esquecer de dar o feedback para aquele cliente. Então, né, eu vou falar pros meus funcionários ali, meus colaboradores, né, não são funcionários. Você quer deixar o Renato chateado? Não abre um chamado. Eles falam, mas aqui é TI, que TI é assim, né? Quem já trabalhou com TI sabe. Meu mouse estragou, abre um chamado. Meu sistema tá travando, abre um chamado. Cara, abre o chamado. O chamado, ele vai te dar método, ele vai te dar padrão, ele vai te dar qualidade. Chamado é qualidade. Então a gente tem um sistema, a gente abre os chamados e a gente tem que dar o feedback pro cliente. Que seja um chamado, preciso de uma notificação. Preciso de uma análise financeira. Então o cliente chega com várias demandas. A sua demanda tem que virar um chamado para ela ser processada. Se tem chamado, você resolve com 5 minutos. Então não precisa abrir? Resolve na hora, né? Resolve na hora, 5 minutos dá pra resolver. Se for resolver mas daqui a 1 hora eu vou resolver. E se for um chamado que te demora 3 dias? Se for um chamado que depende de alguém pra te dar um feedback pra depois você finalizar esse chamado. E sem contar que perde a rastreabilidade também, né? Perfeito. A rastreabilidade e o KPI de tempo. Daí você não sabe, você fica sem saber se aquele tipo de chamado é rápido ou não. Se a outra pessoa que tá fazendo resolve aquele tipo de chamado rápido ou não. Você cria informação. Assim vai. Exatamente. Você cria tudo e outra. Né? Você abre um chamado. Verdade. Aí amanhã você entrou de férias. Pronto. E se o chamado estiver na sua cabeça? Quem vai assumir aquele chamado? O cliente vai ficar sem retorno? Não. Daqui a 30 dias eu resolvo pra você. Cara, não faz sentido. Não. Então a gente volta daquilo, né? Qual que é o sonho de todo empresário? Né? Que tem que ser a cultura. Acho que a gente tá falando muito sobre cultura. É o seguinte. Eu quero tirar férias. Perfeito. Fiquei 5 anos sem férias na minha vida. Hoje eu quero tirar 2 por ano. Boa. Mereço. Né? Então, assim, eu gosto muito quando você fala assim que o empresário tem que trabalhar mais. Tem, somente no início. Mas isso também tem que ter um início e tem que ter um fim. Porque você ficar 15, 30 anos trabalhando muito, não faz sentido. Tem coisa errada. Então aí você não tá aplicando, você tem que procurar ajuda, né? E vir atrás de alguma situação. Mas, cara, no início, suor mesmo. Né? Como você gosta muito de falar da questão do atleta, né? É isso, então soa mesmo. Pra quê? Pra você ter um objetivo. Né? Quando a gente é mais novo, eu incentivo muito o pessoal lá a estudar, né? Tem ali, depois a gente fala um pouquinho sobre confronto de gerações, mas é o seguinte. Quando eu era mais novo, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Faculdade presencial, porque naquela época nem tinha muito, né? Igual tem hoje aí, Aí saía da faculdade e eu jogava futebol. Pra no outro dia acordar cedo e trabalhar. E vamos que vamos. Isso, então assim, a gente tem mais energia quando a gente é mais novo também, não tem como. Entendeu? Então assim, aproveita esses anos da sua vida pra poder se dedicar ali, fazer aquilo pra depois você poder tirar 2 férias no ano. Eu quero 3 agora. Boa parte das vezes não tem filha ainda, né? Sim. Dá tempo de fazer bastante coisa. Dá tempo, exatamente. Então assim, você consegue ali conciliar. Às vezes você não tem tanta responsabilidade financeira também.
Né? Então você consegue ali... Eu no início da Qualitar comecei tirando R$250. Depois passou para 500. Depois passou para 700. Depois passou para 1.000. Então, ou seja, a gente sempre volta, né, na análise financeira, que ela é muito importante. Você também não vou tirar 1.000, você não tem... Isso vai atrapalhar, mas você vai começar ganhando 250 também, você tem que começar ali, né, tendo esse tempo também. E aí, dentro dessa cultura que eu acho que você fala muito ali, e eu gosto muito disso também, é o seguinte: como que você faz para um colaborador comprar a sua cultura? Uhum. Qual que é a sua opinião? Só pelo exemplo? Ou só por um processo aqui, ó? Você quer a cultura da empresa? Tá aqui, ó. Manual de processo, tá aqui. Todo o processo da empresa tá aqui. Você acha que isso resolve? Você acha que só o seu exemplo resolve? O que você consegue ajudar a gente aí com relação à cultura da empresa? Eu vejo assim, ó, que a cultura da empresa, ela começa pelos sócios, né, pelos fundadores, sem sombra de dúvida. Dificilmente você vai ter uma empresa com uma cultura que é diferente das lideranças. Sim. Então, o cliente lá na ponta, ele é atendido de acordo com a cultura que os seus líderes que tiveram com seus líderes e com seus líderes e assim por diante, né? Então, uma empresa, por exemplo, de 30 colaboradores já tem ali algumas lideranças, com certeza tem a ver com elas, como está sendo atendido e provavelmente com os fundadores, né? Agora, tá no começo da empresa, com certeza, o tipo de gente que você vai trazer, você tem que tomar muito cuidado. Não estou dizendo que tem gente... A mensagem aqui existem pessoas boas que não devem estar na sua empresa por questões culturais. Por exemplo... Ela é boa tecnicamente? Pode ser. Vou dar um exemplo. Tem pessoa... O próprio exemplo que você trouxe da pessoa, de uma empresa que você chega e os processos já estão bem definidos, por exemplo. Multinacionais normalmente têm esse perfil. E existem pessoas que gostam muito de seguir regras e seguir exatamente o que está estritamente dentro daquele escopo. Tem pessoas que são muito boas fazendo isso. E ela é uma pessoa boa. Se você tem uma cultura empresarial, um jeito de fazer, um jeito de trabalhar, e a sua empresa precisa que a pessoa ela faça 1, 2, 3, 4, 5 coisas ali, talvez não com tanta profundidade, ou tanto conhecimento, mas precisa que tudo seja resolvido, se você olha no recrutamento e seleção e traz uma pessoa com essa outra competência, provavelmente essa pessoa vai ficar pouco tempo na empresa. Por quê? Porque ela não vai estar de acordo com a cultura que você precisa que seja desempenhado. Ela quer inovar, ela quer... Exato. Ou ela vai querer tudo pronto, né? Olha que doido. Eu já contei, eu já fiz mais de 2.000 entrevistas na minha vida toda. 2.000 entrevistas. Que legal! 2.000. Durante todo esse processo, com mais dessas 2.000 entrevistas que eu fiz, essas 2.000 entrevistas, elas me destacaram na minha cabeça o seguinte: as pessoas normalmente elas saem da empresa e elas falam assim, o meu líder ele ficava muito em cima, então ficava sufocando, cara, parecia que não conseguia trabalhar. As pessoas saem então por essa razão. As pessoas saem porque elas falam, eu não tinha pra onde crescer, eu não sabia pra onde ir. E quando a pessoa pega e fala, eu não sei pra onde ir, eu não sei pra onde crescer, normalmente é aquele jeito de cultura que é delargado, que é a cultura do tipo, não, eu trouxe a pessoa, eu escutei uma vez uma frase assim, tubarão já nasce nadando, sabe? Essa era, né, a frase. Sim. Não, tubarão já nasce nadando, então eu trouxe a pessoa, ela tinha que saber fazer. Pô, como assim ela não sabe fazer tal coisa? Né? Então, normalmente a pessoa sai quando tem uma atitude dessa e não compactua a cultura. Em geral, tem vários outros, mas eu vou destacar essas duas aqui. E esses dois alinhamentos, o que eles são? Alinhamentos culturais. Então, se a pessoa ela é uma pessoa que ela quer tudo certinho, já definido e tudo delimitado, tem que trazer alguém que tem essa... Se a tua empresa ela tem essa característica, então traga pessoas que tenham essa característica. E da mesma forma o contrário, né? Então, a cultura, ela respondendo a tua pergunta, a cultura ela começa com recrutamento e seleção. Então, você saber fazer um recrutamento e seleção de qualidade com as pessoas certas, do jeito certo, com a cultura que você tem e a cultura que você quer promover dentro da empresa, porque você pode ir mudando, né, um pouquinho ali a essência, você consegue fazer isso de forma deliberada. E aí, depois, eu diria que com certeza pelo exemplo. Não adianta, né, com a vivência mesmo, não adianta você trazer uma pessoa ou vender um sonho, né, ou fazer os melhores incentivos, pode ser financeiros ou do jeito que for, se você não cumpre com aquilo que a pessoa acreditou que seria feito. Se você não cumpre com os combinados, não cumpre com a cultura, não cumpre com aquilo que foi mostrado para ela durante o processo seletivo e, né, os primeiros momentos, se você não cumpre com isso,
com certeza essa pessoa ela não vai ficar dentro da empresa também. Um contrato psicológico mais do que um contrato de CLT. Mas, com certeza, não tenho dúvida. E aí, claro, precisa de formalização disso? Claro que precisa, né? As pessoas, né, nós seres humanos, a gente aprende de diversas formas. A gente aprende falando, ouvindo, escutando, fazendo, né? Que são normalmente as linguagens nossas de comunicação. Se a gente aprende ouvindo, olhando, escutando e fazendo, então se você quer transmitir a cultura, você tem que transmitir a cultura como? Falando. Se você quer transmitir a cultura, você tem que transmitir a cultura como? A pessoa tem que olhar, então você tem que falar o que você faz. A pessoa tem que olhar do jeito que você faz. A pessoa, ela mesma tem que falar também como que tem que fazer. E por último, ela tem que fazer aquilo que a gente está falando da cultura. Então, essa forma de comunicação, você consegue identificar nas pessoas qual que ela tem mais aguçada. Mas conseguir implementar essas 4 vai fazer com que ela sim consiga absorver aquilo de uma forma muito melhor. Então, você consegue ter uma equipe, consegue ter um grupo com pessoas que são mais auditivas, outras são mais visuais, outras são mais sinestésicas. Sim. Se a gente consegue fazer isso e aplica dessas 4 formas a cultura empresarial, falando, ouvindo, vendo e agindo, fazendo dessa forma, cara, você vai promover a cultura naturalmente, entendeu? Então, traz a pessoa certa, com a cultura certa, e quando eu digo certo, é certo para a sua empresa, né? Ela pode ser muito boa na outra empresa, mas talvez na tua não, e agir com certeza, né? Liderar, né? E ter ali pelo exemplo, com certeza vai fazer com que ela trazer um tópico legal aqui então, que é o seguinte. Isso é legal. Tanto dessa parte, né, do recrutamento e seleção, acho que é o que a gente vale a pena falar sobre isso, mas eu aprendi alguma coisa, né, ao longo dos anos, mas está muito na minha cabeça aqui agora, que é o seguinte: o óbvio tem que ser dito. Ah, sim. Isso é muito legal, cara. Eu vi isso aí num livro que eu li, isso me marcou muito, né, assim, eu nem lembro, né, se foi no livro ou se foi numa reportagem, acho que foi até numa reportagem, que fala o seguinte: o que é óbvio pra você, não é óbvio pra mim. Então, perfeito. Assim, vou dar um exemplo bem prático, uma coisa pequena lá dentro da empresa. A gente tem uma pessoa que limpa a empresa uma vez por semana. Porque lá tem a cultura do 5S. Então, o que não é sujo, o que não foi sujo, não precisa ser limpo. Então já começa bem. Só que a gente tem um rodíziozinho assim: o saco de lixo tem que ser trocado. Então, o lixo da cozinha é um lixo pequeno. O lixo do banheiro já é um lixo maior. E lá fora a gente tem um outro lixo que é um grandão, que a gente vai jogando os outros lixos ali dentro até o dia da coleta. Então, assim, o que era óbvio? O lixo da cozinha ser o pequeno. O colaborador ia lá, pegava o lixo de 50 litros e colocava num negócio desse tamanho. Mas assim, é óbvio? Mas é pra ele? Tem que ser. Alguém falou pra ele, que fala: vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Esse lixo é aqui, esse é de 30, esse é de 50, esse é o de banheiro. Então o que a gente fez? Não tô brincando. A gente colocou os 3 sacos de lixo e escreveu: cozinha, tal. Banheiro. Não só área externa, às vezes a gente pega lá, hoje a gente mexe cada vez menos papel, mas tinha uma época que tinha muito papel lá, e esse aqui a gente recolhe o lixo grande. Você fala assim: cara, isso é óbvio, né? Mas é óbvio pra ele. E é errado, né, isso não ser óbvio pra ele? Não. Tem um amigo meu que ele falava assim: tem que ficar mais na cara que nariz. Boa. Então você coloca dessa forma como você exemplificou, né? Então colocando o menor, o médio e o grande, escreve tal e tal. Cara, assim, qualquer pessoa que consiga ler, ou boa parte das pessoas que conseguem ler, vão entender: tá, esse daqui é pra tal lugar, esse é pra tal, esse é pra tal. Tá mais na cara que nariz, né? Então fica o óbvio, tá ali. Isso também não tem a ver com organizações, sistemas e métodos? Total. Com padrão, com processo? Vamos entrar numa dor aqui que você falou, que é, né? Total. Vamos ver como é que a gente tá fazendo hoje lá na minha empresa e o que você pode fazer. Hoje já fiz muito recrutamento também. Às vezes falta de tempo. Hoje eu tenho uma empresa que faz esse recrutamento pra mim e me traz ali 7 ou 8 candidatos. E dali eu seleciono algo que já foi pré-selecionado por um profissional da área. Eu acho que é importante você entender também que tem pessoas que fazem aquilo melhor do que a gente. Então alguém seleciona um candidato melhor do que eu. E não é errado isso, alguém vende melhor do que eu. Então assim, eu tenho amigos empresários, né, vários, e hoje a gente comenta a mesma dor. Funcionário, recrutamento e seleção, reter talentos, como lidar com essa nova geração, ou com as gerações diferentes trabalhando, XYZ, agora tem, né, os novos chegando no mercado ali, que é os Jay-Z. Como que a gente vai reter os talentos, né, como que a gente vai selecionar bem, né, como que a gente vai manter aquele funcionário ali motivado de alguma maneira.
né? Hoje eu fiz uma mudança bem legal na Qualitar, que é o seguinte, a gente, depois você me traz aí, né, algumas informações, traz pro pessoal também, que aprender é sempre bom, né? Eu tenho umas redes, tem uns puffs lá dentro, e a nosso horário de almoço, que era de 1 hora, a gente passou por 1h30. Porque o nosso trabalho hoje, né, eu ainda não consegui trazer ele para remoto, não 100%. A gente tem uma partezinha remoto, acho que a pandemia ensinou isso pra gente, mas o nosso trabalho hoje, 80% é dentro do escritório. Então, lá dentro do escritório, a gente tem que ter um conforto. Total. Né? Então, na hora do almoço, tem gente que tira um cochilo, e deita numa rede lá, tem um cantinho lá que parece uma sinfonia de roncos. O pessoal dorme mesmo. Tem o pessoal que na hora do almoço, como eles fazem faculdade, eles abrem o computador e vão estudar. Mas eles estudam ali uns 40 minutos, vai lá, mais uma meia horinha, deitadinho, mexe no celular, assiste uma série. Então, ou seja, trazer benefícios, não só numa jornada de trabalho. Cara, tem que ser de 8 a 18. Então, às vezes, reduzir uma jornada sem reduzir salário foi onde eu consegui trazer uma coisa legal. Trazer conforto físico ali, uma estrutura física mesmo. Isso também eu acho legal. E como reter aquela pessoa que, às vezes, não é só pelo dinheiro que ela tá ali. Né? Ou chega uma pessoa que fala assim, cara, vou te pagar R$100 a mais. Ele larga o seu trabalho e vai pra outro pagar R$100 a mais. Aí teve um amigo meu que é empresário que virou e falou assim, cara, perdi um talento. Eu falei, pô, mas o que você fez? Ele, não sei. Ele virou pra mim e falou que arrumou um emprego melhor de R$100. Eu falei assim, cara, por que você não me falou? Eu te pagava os R$100 a mais. Então eu acho que hoje, né, igual aquela cultura que o jogador de futebol ficava no mesmo time 10 anos. Hoje não, cada ano ele tá num clube diferente. Entendeu? Então assim, como que você vai reter? O que você vai fazer ali pra poder, né, aquela pessoa dar mais valor àquele trabalho, principalmente com as novas gerações? O que a gente consegue fazer no recrutamento? Né? Porque o RH não é só recrutar, é manter. É ter um time ali unido, ter essa parte de recursos humanos mesmo, né? O que a gente faz, Léo? Eu diria que a empresa inteira, o RH, eu digo que a equipe de pessoas, ela não é responsabilidade da equipe de pessoas reter. A responsabilidade de reter, ela é da empresa toda. Sim, legal. Todo mundo tem isso. Então, a equipe de pessoas pode trazer insights, pode trazer conhecimento, pode trazer técnicas, pode trazer várias coisas. Mas a equipe de pessoas, eu olho para ela e eu vejo que ela não pode ser aquela equipe isolada dentro da empresa. Sabe, aquela equipe que o pessoal olha e fala assim, vou lá falar com o RH, sabe? Então, isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Eu vou falar com a diretora, né? Na época de escola, vou falar com a diretora. Cara, isso não pode acontecer. Então, a equipe de pessoas, ela pode facilitar as coisas, mas ela não é a responsável por fazer a retenção. O recrutamento e seleção, eu até no próprio livro eu coloco assim, sabe quantas entrevistas você tem que fazer para conseguir? Eu garanto que você vai encontrar uma pessoa boa. Só que para você encontrar uma pessoa, você tem que fazer pelo menos 36 entrevistas. Se você fizer 36 entrevistas, você vai encontrar... E quando você não consegue 36 entrevistas? Eu até melhoro. Dessas 36 entrevistas, o processo normalmente ele vai ser dividido em umas 3 etapas, 4, depende do formato que você quer fazer. Legal. Mas você vai fazer numa primeira conversa, você vai conversar com pelo menos 36 pessoas. Conversando com 30... E eu não tirei esse número do além, tá? Isso é científico, eu tenho todos esses estudos validados. E quando você faz essa conversa com 36 pessoas, você provavelmente vai gostar para fazer uma segunda etapa de uma conversa um pouco, talvez mais... eu diria quase mais prático, mas principalmente validando com a equipe. Pelo menos umas 8, 9 pessoas você vai conversar. Depois que você faz essa conversa com essas 8, 9 pessoas que você já gostou mais... Você provavelmente vai ter uma apresentação dessas 8 e você vai provavelmente gostar de umas 2, no máximo 3. Por que isso é importante? Porque quando você vai fazer uma contratação, da mesma forma que a gente vai buscar um profissional, um médico, por exemplo, a gente gosta de ter uma segunda, uma terceira opinião, a gente precisa ter pelo menos 2 ou 3 pessoas quando a gente vai fazer o recrutamento e seleção, para que a gente saiba e consiga ver qual é o tipo de prestação de serviço que está sendo ofertada no mercado também, né? Então, a gente tem que olhar e falar assim, cara, se eu tivesse 3 vagas, eu traria os 3.
Essa é a sensação que nós temos que ter no final. Se nós não tivermos essa sensação, tá faltando entrevista. Aí você precisa de mais pessoas, você precisa de mais amostra. Você precisa de mais gente. Onde você consegue essas pessoas? Quando? Aonde? Depende do tipo de profissional. Por exemplo... Agência de recrutamento? Assim, pode... Sites de... Pode ser agência de recrutamento. Vou dar 2 exemplos. Pode até ser agência de recrutamento. As agências de recrutamento, elas são boas porque elas normalmente têm aqueles grupos delas já, que já é um grupo fechado, e eles já têm os profissionais. E muitas vezes, as empresas de recrutamento e seleção, elas, quando fazem um pacote com alguma empresa, elas chamam um dos programas que eles fazem lá, que eu faço o assessment, eles falam. Que é quando a pessoa ela é desligada da empresa, eles pegam aquela pessoa e realocam numa outra empresa. Já meio que já indicam. Então, eles têm muito disso. Então, uma empresa de recrutamento e seleção pode servir para isso. Só que qual que é o detalhe de uma empresa de recrutamento e seleção que tem que ficar muito atento? Que normalmente eles demoram um certo tempo para conseguir entender a cultura da sua empresa, como que funciona. Então, eles te mandam pessoas que às vezes não estão 100% aderentes. E aí eles mandam ali, tipo, 3, 4 e vão mandando, né, conforme o tempo vai passando, mas chega uma hora que você fala, putz, cara, não, beleza, eu vou fechar com essa daqui, né? E às vezes não é a pessoa ideal. Então, particularmente falando, empresa de recrutamento e seleção funciona? Olha, já consegui fazer funcionar, mas sendo bem sincero, eu prefiro muito mais eu fazer as entrevistas do que fazer uma empresa de recrutamento e seleção. Legal. Aí quem nos ouve fala assim, pô, Léo, você não viu minha agenda, velho. Minha agenda é lotada. Fala, beleza, sua agenda pode ser lotada, mas você não ter uma pessoa para sua equipe vai ser muito pior do que você ter sua agenda lotada. Você ter uma pessoa errada na sua equipe, então, pior ainda. Entendeu? Então, para os empreendedores, eu sempre digo, dá um jeito de liberar a sua agenda para fazer entrevista. E quando você contrata alguém, você libera a agenda. Exatamente. Não é um paradoxo? Exato. Assim? É uma das coisas... Você ter pessoas, né, qualificadas, competentes, de acordo com a cultura na sua empresa, é uma das alavancas que destravam o processo. Se você traz pessoas que não... Ou né, você não arranja tempo, né, não reserva tempo para isso, você tá travando o próprio crescimento da empresa. Então tem que dar um jeito de fazer as entrevistas, tem que dar um jeito. Ah, Léo, mas não dá. Cara, sem brincadeira, durante muito tempo, eu fazia 8, 10 entrevistas por dia. 8, 10 entrevistas por dia, Uma agenda cara. mais alinhada? Mas claro, tem que ter organização, né? Tem que ter organização para fazer Uma isso. Uma pergunta, então. E para aquele empresário ali que vai contratar a primeira pessoa? Ou tem um funcionário e vai contratar o segundo? Então, assim, ele às vezes fala, não consigo achar. Ah, tá, legal. Entendeu onde eu quero chegar? Porque, assim, legal, você tem uma empresa já estruturada, né? A gente já passou por muita coisa. Mas e aquele que tá começando? Então, onde que ele vai? Aí vai depender do tipo do profissional que ele tem. Vou dar eu ia dar 2 exemplos, né? Vou citar mais um, então. Então, um exemplo. Pode ser empresa de recrutamento e seleção. Só que normalmente o empreendedor que está começando, trazendo para essa situação de empresa de recrutamento e seleção, provavelmente ele não vai conseguir pagar. Provavelmente. Porque normalmente elas cobram um salário, essas empresas cobram um salário e meio, depende do tipo do profissional. Sim. Então, essa pode ser uma opção que fica um pouco mais para frente. A segunda é você pode trabalhar com LinkedIn. Tem posições que funcionam muito bem com o LinkedIn. Tem posições que sim. Por exemplo, posições de banco, posições de escritório, posições até de atendimento, dependendo do segmento, você consegue encontrar as pessoas no LinkedIn. É um outro, né, um tipo de público que é mais específico. Então, você consegue fazer isso. Quando eu tinha a loja, sabe como que eu fazia recrutamento e seleção? Boa. Acredite se quiser, eu fiz anúncio em LinkedIn. Eu conhecia, né? Eu tinha conhecimento já. Não, cara, vou anunciar aqui fazendo LinkedIn. Vai chover de gente para trabalhar na loja. Trabalhar, né, na loja mesmo, né? Vender as coisas. Não, vai chover de gente. Cara, ninguém. Não eram as pessoas que eu queria. Sabe como que eu conseguia? O pessoal deixava CV na loja. Olha que doideira. Sim. Então o pessoal passava, conhecia a loja, né? Passava, deixava CV. Então tem que ficar atento a isso, né? Então, às vezes, olha, pode ser um negócio super besta e tradicional. Cara, você colocar uma mensagem na sua empresa que você está recrutando, às vezes isso, se você tem uma fachada, alguma coisa assim, às vezes isso pode ser uma das melhores formas. Contrata-se. Cara, exatamente. Né? No site da empresa, você acha que é uma boa ideia? Eu já tenho no nosso site, eu já tenho lá, trabalhe com a gente. Então, dê seu currículo. Com certeza. Entendeu? A gente já tem isso. Mas assim, eu acho que o empreendedor tem que testar. Tem que testar. Existe também algumas formas, né, de recrutamento, né, para pessoas que não têm esse recurso financeiro, hoje também não
não conseguem ali uma agência de recursos humanos, né? Os sites mesmo de recrutamento. Às vezes você paga 15, 20 reais. Sim. Você consegue upar ali o seu... Só que ali você tem que ter tempo. Sim, você recebe 200 currículos. Aí você vai selecionar o negócio e falou assim, 200 você seleciona de 100. É isso aí. Ó, dos 100 eu tiro 50, dos 25, faço 25 entrevistas. O último processo seletivo que nós fizemos para a área de atendimento, sabe quantos CVs a gente recebeu? Mais de 1.200 CVs. Bom, 1.200 CVs, cara. Tem que triar. Não pode faltar... Não pode faltar, falar, não vou ter tempo de... Cara, tem que triar os CVs. Né? Então tem que fazer esse trabalho. Senão você acaba tendo uma se for os jovens, recrutar jovens, né? Você tem... vou trazer uma pessoa de 20, 19... Legal. E aí? É um outro público, né? É uma outra turma agora. Então, o que eu vejo, Renato? Eu vejo assim, ó. Que nós... Da mesma forma que a gente contrata uma pessoa... E a gente sabe que tem 13º, que tem férias, a gente sabe que eventualmente ela vai ficar doente, ela vai ter afastamento, a gente sabe todas essas coisas. Isso, eu sempre falo para os empreendedores, isso não é imprevisto, entendeu? Deu imprevisto aqui, vou ter que pagar o 13º. Pelo amor de Deus, no dia que você contratou, você sabia que tinha que pagar 13º, né, no caso do CLT e tudo mais. Então não é imprevisto. Assim como não é imprevisto que um dia ela vai ser desligada. Sim. Então, eu sempre digo, ou ela vai solicitar um desligamento, ou ela vai ser desligada por parte da empresa, ou ela pode vir a falecer, ou ela, aí até eu estava conversando com outro empreendedor, ela pode até se tornar sócia. Então você tem algumas saídas que não são imprevistas. Nenhuma dessas aqui são imprevistos. Nenhuma delas. A gente já sabe, a pessoa entra, a gente sabe que isso pode acontecer, e algumas delas vão acontecer essencialmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que saber que quanto tempo que as pessoas naquele segmento elas acabam ficando na empresa. Eu falo o turnover médio daquele segmento. Exatamente. Legal. Por exemplo, você citou um negócio bem legal agora há pouco, de exemplo, falando do pessoal que faz retífica. Você trouxe um caso muito específico que foi, cara, normalmente o pessoal que faz retífica, a pessoa ela vai lá, ela fica 6 meses, 1 ano, ela aprende como faz e fala, quer saber? Vou começar a fazer a minha própria retífica. Cara, se isso já acontece no mercado, o dono da retífica tem que saber disso. Sim. E ele tem que ter a noção de falar, puxa, então o turnover, então ele aqui era mais ou menos 1 ano. Qual que é o meu papel nesse processo? O meu papel como empreendedor em primeiro lugar, aceita e sabe que vai ser 1 ano, beleza? Beleza. Então você tem que ter um processo de treinamento muito ágil. Porque se você contrata a pessoa, CLT, né? Se você contrata a pessoa, paga 13 salários, ela trabalha 11 porque tem férias. Ela trabalha 11 e ainda pede para sair, então você tem que saber, você tem que ter um processo, e você usa aquela frase assim, né? Uma pessoa para ficar boa leva pelo menos uns 6 meses. Pô, então ela vai trabalhar 5. Você tá de brincadeira, né? Não, então, o processo de treinamento tem que ser um processo muito bom. Então a pessoa já tem que saber isso. Show. Bom, uma vez que você consegue fazer uma máquina de recrutamento e seleção que funciona, que consegue dar capacidade de pelo menos 1 ano estar sempre repondo uma pessoa e treinando rápido, para que ela, de forma correta, né? Para que ela consiga já rampar e consiga estar dando resultado, o próximo passo o que faz essas pessoas ficarem então? O que motiva ele a abrir uma retífica? Se você descobre o porquê que aquela pessoa se motivou a abrir uma retífica, como que você pode oferecer esse tipo de situação para a pessoa que está ali? Entendeu? Ou parte disso, ou fazer de alguma forma isso, entendeu? Aí então, depois que você entendeu a regra do jogo, entendeu, né, as situações, otimizou os processos, depois que conseguiu fazer isso, aí dá para pensar, falar, não, peraí, mas o que eu vou fazer que é o que motiva ela a sair da empresa? Se o que motiva ela a sair da empresa, que nem você deu outro exemplo, é os 100 reais, então a política de salários tem algum problema. Entendi. Entendeu? Tem alguma coisa errada com a política de salário. Então você tem que ajustar isso. E para fechar só esse racional, que isso aqui dá 3 podcasts. Dá 3 podcasts. E trazer os jovens. Então, com os jovens eu vejo que é a mesma coisa. O que motiva o jovem a entrar na empresa e o que motiva ele a sair da empresa? Tem que identificar. Com certeza é diferente o que motiva uma pessoa que já tem, por exemplo, 40 anos, 50 anos a trabalhar numa empresa, é diferente do que um jovem quer.
O jovem, ele pode olhar para situações como essa que você falou. Às vezes foi vendido para ele, foi colocado na visão dele que a cultura empresarial puxa, eu tenho aqui o meu descanso, eu tenho aqui uma área de descompressão, eu tenho aqui tal coisa. Às vezes é isso que ele tem a ambição. Às vezes é isso que chama a atenção dele para ele olhar para outra empresa e falar assim, pô, os caras têm uma mesa de sinuca. Pô, os caras têm um benefício que é da academia do lado da minha casa. Entendeu? Claro. Então tem que entender qual é a ambição que aquela pessoa tem, ou aquele perfil, né, aquela cultura tem, a ambição para a gente poder fazer, para poder oferecer. Entendeu? Então eu olho mais para isso. É difícil, assim, seria talvez seria errado, mas seria uma presunção minha muito grande eu querer rotular as pessoas mais jovens ou as pessoas mais velhas com, o pessoal mais velho é isso, o pessoal mais jovem é aquilo. Seria uma presunção. Mas eu acredito que tem jovens que são muito bons e que eles têm uma mentalidade e uma cabeça genial. Assim como tem pessoas que já estão no mercado há 30 anos que, assim, não tem o que faça a pessoa mudar a mentalidade. E que é, às vezes, uma situação tão comparável com os jovens e vice-versa, sabe? Então, eu acho que tem que conseguir entender o perfil, entender a pessoa e oferecer aquilo que ela tem na ambição dela e fazer isso com qualidade e cada vez melhor, né? Tem que entender que a empresa, ela tem que ir crescendo e conforme ela vai crescendo, as pessoas vão crescendo e assim vai. Eu adorei uma coisa que eu escutei aqui no podcast de vocês, que é o seguinte... contrata. Porque você tem que trazer novas pessoas, senão você não vai crescer, como você falava. Vamos do 0 ao 15, do 15 ao 30, do 30 e, consequentemente, né, a empresa crescer. Então, ou seja, a gente que é empresário tem que contratar. Tem que contratar. Tem que entender o turnover, seria isso que você tá falando. Tem que entender. É isso aí. Não, tem que entender. Tem que contratar e tem que entender. Sabe por que tem que contratar a pessoa? Porque assim, claro que pode ter ferramenta de automação, pode ter uma série de coisas, né? Então não estou dizendo que não pode utilizar ferramentas. Pelo contrário, tem que utilizar muita ferramenta, muita automação. A gente está numa era de IA que está, né, ali nesses últimos 2, 3 anos. Então tem que utilizar de tudo isso, 300%. Agora, normalmente o empreendedor, ele tá... Vamos pensar quem trabalha em loja, por exemplo. Vou dar um exemplo de loja aqui, varejo. A pessoa foi lá, o empreendedor, abriu a loja e ele tá ali com, sei lá, tá ele e mais uma... Não, tá só ele atendendo na loja. Se ele sai pra almoçar, quem que tá vendendo? Vai fechar a loja? Vai fechar a loja. Se é um restaurante, fecha pro almoço, né? Não tem como. Porra, então assim, você tá com você é só você e você tá com a sua loja, então o que você tem que... Qual que é a próxima ambição que você tem? Pô, eu preciso trazer uma pessoa pra pelo menos fazer uma diferença de horário. Legal, assim, pensamento pequeno, mas é o mínimo do mínimo que teria que ser feito. Show. Aí você começa a ter essa pessoa que também pode vender. Então, enquanto você está cuidando de alguma outra área, um caixa, alguma coisa assim, tem aquela pessoa que está ali atendendo e está vendendo. Show de bola. Só que a pergunta que fica e quando essa pessoa se ausenta? E quando ela sai de férias? Adoece. E quando adoece? E quando acontecem essas outras coisas? Volta você pro caixa. Volta você para a área de atendimento e aí vira a mesma situação que estava antes. Então, pegando o ponto de tem que contratar as pessoas, quando a gente chega a pelo menos 2, 3 pessoas em uma determinada área da empresa, por exemplo, 2 pessoas na área de vendas, 2 pessoas na área de, sei lá, atendimento, 2 pessoas na área financeira, né? Vamos supor que as empresas têm diversas áreas, vamos supor umas 3, 4 áreas. Se você tem 2 pessoas pelo menos em cada área, o que acontece com nós empreendedores? Acontece que uma pessoa já consegue cobrir a outra caso alguma coisa aconteça. E aí não é o empreendedor que vai de volta para a ponta operacional. Sim. Porque quando o empreendedor está na ponta operacional, ele não consegue pensar em outras coisas. Sim. Não consegue pensar em como eu abro uma nova unidade, como que eu faço um plano de carreira para essa turma, como que eu incentivo, como que eu vou reter, como que eu vou ter tempo de fazer recrutamento e seleção. Se você está atendendo lá na ponta, como que você vai fazer um recrutamento e seleção para montar uma equipe melhor? Você não vai estar fazendo. Então, quando o empreendedor ele contrata e ele consegue colocar pelo menos ali 2, 3 pessoas em cada área que ele tem, e isso dá mais ou menos umas 10, 12 pessoas na equipe, ele começa a olhar para o lado em que ele não via muito antes. Antes ele não tinha tempo para o tático e estratégico. Então, ter 2 pessoas em cada área, mas umas 10 pessoas na equipe é transformador para o empreendedorismo. É transformador. Quando você está com menos pessoas do que isso, você está ali muito no operacional e aí você não consegue olhar para essas outras coisas que não dá tempo. Sim. Agora, quando você está lá
e tem as pessoas ali, né, que elas conseguem uma cobrir a outra caso alguma coisa aconteça, você tá ocupado e não produtivo. Você tá ocupado e não produtivo. Você tem que trazer resultado para a empresa. Exatamente. Deixa eu dar um exemplo legal aqui. Exatamente. Muito bom. Tem um amigo empresário, né? 2 amigos, né? São sócios. E eles, às vezes, saíam de moto para fazer entrega. Eu veio e falei assim, cara, deixa eu falar uma coisa com você. A sua hora é a hora mais cara da empresa. Sim. Ninguém lá ganha mais do que você. Então, se você pagar 30, 20 reais, você tá achando que você tá economizando dinheiro saindo para fazer entrega de moto? Você tá perdendo dinheiro. Ele custou, a gente bate papo assim. Esses papos de boteco, adoro. A gente tava ali tomando uma cervejinha, assistindo o jogo e também falando sobre empresa, né? É muito gostoso quando a gente foge da rotina pra falar de negócios. E ali vira uma brincadeira, vira alguma coisa. Eu falei, cara, como que você não tá entendendo isso? É o óbvio. Não, mas economiza, o motoboy é caro. Não, cara, é mais caro que você? Seu maior salário da empresa é o seu, você é o dono da empresa. Que lógica tem você fazer isso? Hoje ele já não faz mais. Excelente. Claro. Ele também já me deu vários insights interessantes, entendeu? Claro que ele tem que... Esse ponto que você trouxe é bem legal. E claro que o entendimento aqui, né? É aquele entendimento de que você vai... ter uma pessoa que vai fazer isso, né? Por exemplo, nesse caso que você falou, você vai ter uma pessoa que vai fazer as entregas, mas a hora que essa pessoa está fazendo a entrega, nós, como empreendedores, temos que estar sendo mais produtivo. Então, a gente tem que estar trazendo resultado. Não é pra gente ficar só, nossa, não tô fazendo nada. Não, né? Tem que pegar e tem que trazer resultado. Tem que trazer esses pensamentos de como multiplicar, né? Como trazer resultado. Legal. Muito bom. Renato, a gente já vai caminhando pro final da nossa conversa, que passa muito rápido, né? A gente falou bastante coisa legal. Vou marcar mais um. Acho que eu só tenho que marcar mais um. Cara, eu queria aproveitar e abrir aqui o espaço para você deixar uma mensagem para nossa turma. Primeiro, né? Para quem tá começando a empreender, uma mensagem final. De algum insight, alguma coisa que você acredita, que você gostaria talvez de ter ouvido quando você estava começando a empreender, ou até mesmo agora, algo que você tem visto recentemente, que foi muito bacana. E, por último, como que o pessoal pode, o que a Qualitar faz e como que o pessoal pode ir atrás dos serviços da Qualitar para poder melhorar os serviços no condomínio. Legal. Eu penso o seguinte, eu demorei até um pouco para ver isso, até a gente bater um papo esses dias, né? Uma empresa, um negócio é feito de pessoas que vão vender produtos ou serviços para outras pessoas. Então, ter essa visão mais humana, né? Não as páginas amarelas. Né? Então, assim, cuide das pessoas da sua empresa. Que seja uma, que seja 2, que sejam 3. Para que elas se multipliquem e queiram reter, como você falou. Então, pessoas é a palavra-chave. Então, cuide das suas pessoas e cuide do seu cliente também, uma pessoa. Então, eu acho que esse cuidado ali, né? Pessoas cuidando de pessoas. Pessoas resolvendo dores de pessoas. Eu acho que esse cuidado ali, ele é fundamental. Né? O que eu penso também, né? Sempre falei do fluxo de caixa, né? A gente fala muito disso também, é o seguinte. O que a Qualitar vende? De vez em quando eu faço essa pergunta para os novatos. O que a Qualitar vende? Não é pejorativo, eu quero só ouvir a resposta dele. Alguns já têm uma visão mais, né, mais interessante, outros viram para mim e falam assim, administração de condomínio. Assim, não, tá errado. Sabe o que a gente vende? A gente vende comodidade, a gente vende conforto, a gente vende transparência, a gente vende tranquilidade, a gente vende paz de espírito para quem mora em condomínio. Então, o nosso negócio não é administração de condomínio. Então, os empreendedores têm que entender que o negócio deles, eu vendo roupa. Não. Mais, né? Você não vende roupa. Você vende o quê? Estilo, você vende empoderamento. Entendeu? Você vende, eu tenho um restaurante, eu vendo comida. Não. Você vende momentos. Então, assim, trazer isso primeiro para sua cabeça. Se você não tivesse dentro de você, com o coração, com a paixão, né, seus colaboradores não vão ver isso. Então, assim, entenda o que você tá vendendo, né? E não venda um copo. Perfeito. Não venda uma caneta. Então, venda algo mais do que aquilo, independente do que você vende. Então, eu acho que essa é a mensagem. E o fluxo de caixa. Sou cara da matemática, não tem como, fugir disso. Fluxo de caixa, controla seu caixa. Sistema Excel, cresceu, melhora. Que legal. Hoje, né, a Qualitar tá nas redes sociais, né, ADM Qualitar, tanto Facebook quanto o Instagram.
eu tenho muita coisa no Google. Então eu vejo que hoje, né, a gente tem um ranking muito legal no Google. Então, né, eu peço para os meus clientes me darem os feedbacks no Google. Né, quero feedback honesto. Né, me dá 3 estrelas, 4 estrelas, 1 estrela, o que você achar que a gente merece. Que legal. Então, assim, eu fecho muitos contratos hoje, porque as pessoas buscam no Google ali aquela segurança de algo honesto. Mas se chegar no Google também tem 100% 5 estrelas, você fala, opa... Tem alguma coisa errada, né? Não é possível, cara, é tão bom assim. Ninguém é tão bom assim. Todo mundo erra, né? Então, assim, eu gosto muito de pensar nisso. Então, né, o nosso site é admqualitar, né, .com.br, nossas redes sociais também, né, admqualitar. Né, a gente tem o nosso telefone também fixo, que é o WhatsApp, já o API, né, tudo certinho da meta, que é o 2516 3038. Então, DDD 31, né? DDD 31, perfeito. Então ali você pode ser tanto cliente, você pode ser tanto futuro cliente, ou como você pode também vir trabalhar com a gente. Legal. Né? Estamos recrutando, eternamente recrutando. É isso aí. Né? Então eu gostei muito disso. Legal. E parabéns aí por tudo que você faz pelos empresários, né? Eu acho que quem consegue absorver seu conteúdo, né, é importante. E pra finalizar, eu quero falar uma coisa com você, Léo, e que eu passei por isso. Você falou assim, aqui no início, você falou assim, vou falar uma coisa pra você que é empresário. Talvez não seja pra você. Às vezes não é pra ele hoje. Boa. Entendeu? Hoje. Mas daqui a 3 meses vai ser, daqui a 6 meses vai ser, daqui a 1 ano vai ser. Entendeu? Então, ou seja, tudo que você fala, né, tá ali. E as pessoas vão crescer com o que você tá fazendo. Eu acho que você faz um trabalho fundamental ali pra ajudar, né, os empresários. Você já me ajudou muito, né? Num bate-papo rápido você já me ajudou. Então quem consegue absorver esse conteúdo aqui realmente consegue crescer. Agradecer a participação. Genial. Tamo quero junto. voltar também. Tamo junto. Como agradecimento também, eu trouxe um exemplar pra você do livro Eu Empreendedor, pra você ter lá na Qualitar também. Conheço. Eu vou autografar ele também pra você na sequência. Conheço e indico, né? Eu acho que ele é prático. Conhece mesmo. E eu gosto de leitura prática, eu gosto de uma leitura mais dinâmica. Isso. É uma coisa que eu gosto muito. Obrigado. Legal. Renato, agradeço de verdade mais uma participação tua aqui no nosso podcast. Esse podcast, ele foi um podcast especial porque eu vejo que nós tivemos vários insights e com exemplos, com prática. Eu pude compartilhar também conteúdo do próprio 5Cs. Agradeço você também por ter feito essa retribuição para eu também poder compartilhar um pouco. Foi bem dinâmico e bem bacana. Para você que está aqui nos ouvindo, aproveite, se inscreve no nosso canal, marca o sininho para você receber todas as notificações. Você pode estar olhando esse mesmo conteúdo no Instagram com alguns cortes, pode estar olhando ele agora aqui no YouTube e também no nosso Spotify. Marca lá para você se inscrever no nosso podcast no Spotify, que você também vai ser notificado. Comentários, aproveite, deixe seu comentário e sua dúvida aqui embaixo, que isso também ajuda a divulgar e com certeza eu leio todos os comentários para a gente trazer para os próximos episódios, próximos convidados estarem, né, respondendo ali para vocês, tá bom? Então muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Eu Empreendedor.